Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast aqui da Jericar Viagens. E hoje a gente vai trazer aqui alguns temas muito interessantes, falando sobre Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, mas principalmente conhecer alguém que já está nesse ramo há muito tempo de viagens e vai compartilhar algumas experiências com vocês desses destinos e a gente vai tirar algumas dúvidas também. Mas antes, eu gostaria de apresentar para vocês brevemente quem vai estar junto com a gente aqui nesse podcast, nessa jornada. E eu estou aqui com as garotas, cada uma, né, na sua expertise, podemos assim dizer, né, nesse projeto, e ajudando de forma bem impactante, né, para o projeto. Tem a Maiara, como social media da Jericá, e a Laura, que representa o próprio perfil dela, Abraço Viajante. Eu vou deixar que as meninas se apresentem individualmente aí. Oi, gente, eu sou a Maiara, como a Emily falou, sou social media aqui da Jericá Viagens, e é um prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio piloto, junto com duas mulheres inspiradoras, e vai ser muito legal essa nossa conversa de hoje. Agora, para apresentar a Laura, que representa, né, o perfil dela no Instagram, o Abraço Viajante. Oi, gente, eu sou a Laura, eu sou criadora de conteúdo no Abraço Viajante e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre alguns destinos, né, que eu já visitei aí pelo Brasil, que é a minha área de atuação, né, amo falar sobre turismo no Brasil, a nossa cultura, a nossa gastronomia, os nossos destinos maravilhosos. Então eu espero que seja uma conversa bem enriquecedora pra gente poder debater aí também sobre os Lençóis Maranhenses, que eu sempre recebo muitas dúvidas e é um dos destinos aí que a Jericar mais leva viajantes, né, pra conhecer aí no Brasil. Então, estou ansiosa para a gente conversar. É isso aí, vai ser maravilhoso. Inclusive, aproveitando que você comentou sobre a Jericá, gostaria de apresentar rapidinho para os nossos ouvintes, né? Que querem conhecer um pouco mais sobre a agência. A Jericá, ela é uma agência de viagens especialista no Nordeste brasileiro. É algo até um pouco novo, né? Normalmente você encontra agências localizadas em lugares mais pontuais do Nordeste. A gente já ampliou por Nordeste inteiro, né? E vai ser muito bom poder conversar e compartilhar com vocês o conhecimento da Jericar Viagens sobre esses destinos. Inclusive, vamos ter aqui, ao longo do tempo, cupons que a gente vai poder disponibilizar para vocês, caso queiram também fechar algum roteiro, um pacote com a Jericar, tá bom? Nós temos um time de consultores muito bem preparados para atender você, caso tenha qualquer dúvida que aqui você venha a surgir, né? Ou então que vocês gostariam de saber mais. Mas falando em dúvidas, qualquer dúvida aqui também relacionada ao podcast, pode deixar aqui nos comentários e a gente vai provavelmente responder no próximo episódio, tá bom? Então, meninas, para começar, eu gostaria de começar falando sobre Jericoacoara, né? Que foi um destino que a Laura foi. E aproveitando nesse gancho, acredito que é muito interessante saber se na época que você foi para Jeri, Laura, você chegou a gravar algum conteúdo ou não. Se é uma época que você já tinha começado a gravar conteúdos ou não. Então, na verdade, Jeri foi um destino que eu conheci em 2019 pela primeira vez, então nessa época eu ainda não criava conteúdo, mas eu comecei a criar conteúdo em 2022, na minha segunda vez em Jeri. Foi exatamente nessa viagem que eu comecei a criar conteúdo, porque eu já tinha, né, essa vontade, então já pegando o gancho aqui falando um pouco da minha experiência, né, como criadora de conteúdo, eu já criava, assim, meio que informalmente ali no meu Instagram pessoal, e já era pauta inclusive com a minha terapeuta, na época eu fazia, terapia, então eu conversava muito com ela sobre essa vontade, né, de poder compartilhar mais sobre as minhas viagens, mas ao mesmo tempo eu pensava muito sobre acho que já tem muita gente falando sobre isso, eu acho que não é relevante, porque, enfim, já tem muitas dicas a respeito, mas assim, a gente vendo dentro da nossa bolha, a gente acha que já tem muito, porque eu gosto de consumir viagem, então, na na minha bolha já tinha muita gente falando sobre viagem. Mas a minha terapeuta falou algo muito importante, né, que eu levo isso até hoje e eu também falo isso para as pessoas quando elas vêm perguntar para mim: "Ai, como você começou? Eu tenho vontade, mas não sei como começar, não sei se eu devo", e etcétera. Eu sempre falo: "Cara, ninguém vai ter o seu tom de voz, ninguém vai ter a sua retrospectiva, ninguém vai ter a sua experiência, então só você pode falar pela sua experiência
de acordo com como você viveu. Então, se aquela pessoa ela foi numa determinada época, ela ficou numa determinada pousada, ela teve um determinado tipo de experiência em passeio ou de gastronomia, você vai ter outro repertório. Então isso foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, de tipo assim: "Cara, eu vou ter outro repertório, né, eu sou a minha voz". E ela falava muito também sobre isso: "Você tem o seu tom de voz, você tem o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar, então você é o seu nicho". Então, Sim. naquela época, eu ficava, né, já estava com isso na cabeça, e aí quando eu fui para Jericoacoara pela segunda vez, fui com os meus pais nessa segunda viagem, uma amiga falou para mim, né, ela me mandou mensagem no meu Instagram pessoal, a gente estava lá chegando no aeroporto, e ela mandou mensagem para mim falando: "Amiga, por que você não cria um Instagram de viagem? Esse perfil já tá pequeno para você". E aí, eu assim, eu super concordei naquele momento, porque realmente eu já queria compartilhar mais, eu já achava também que o meu Instagram já estava pequeno. Naquela época também, isso foi em janeiro de 2022, a gente tinha um pensamento de que precisava ser um Instagram à parte, né, também tem isso. Hoje em dia as pessoas já fazem no próprio Instagram mesmo, né, já começam ali a criar conteúdo de forma, enfim, falando sobre tudo ou falando de um nicho específico, mas no seu próprio Instagram, que leva o seu nome, mas naquela época eu criei o Abraço Viajante, que já era um nome que estava na minha cabeça também há muito tempo, e desde 2017, assim, eu já queria ter um projeto com algumas amigas, mas a gente nunca conseguiu tirar ele do papel. Até então ele ia ser no YouTube e ia ser Abraço Viajante, porque nós éramos 3 amigas, uma em Pernambuco, uma na Paraíba e eu no Rio de Janeiro. Então, pra gente se conhecer, né, pra Legal, gente estar juntas, o nome era Abraço Viajante, porque era o que fazia sentido pra gente, né, ser Abraço Viajante. Então que esse nome legal. sempre esteve na minha cabeça e foi assim que, quando eu criei a página, ela foi chamada Abraço Viajante. E aí foi assim Então, que eu comecei. que o Abraço Viajante foi uma conexão, só para eu entender melhor, ela começou meio que em Jeri, com a ideia da viagem para Jeri ou não? Ou qual foi o primeiro destino que você foi? Foi Jeri ou foi outro? O primeiro destino realmente foi Jeri, que foi quando eu criei a Que legal. página. Mas é como eu falei do nome, assim, já estava na minha cabeça há muitos anos, por causa desse projeto que eu queria ter com as minhas amigas, mas a gente nunca tirou ele do papel, então é o que eu falei, né, a gente às vezes fica: "Ai, todo mundo já fala sobre isso, eu já não sei se vai ficar repetitivo", e aí acabou que a gente nunca criou de fato, né. E aí, em Sim, 2019, eu fui para Jeri pela primeira vez, mas eu não tinha ainda o Abraço Viajante. Já em 2022, quando eu fui com os meus pais, aí sim eu criei por causa desse empurrão da minha amiga, falando: "Cara, cria, você já gosta de falar sobre isso e etcétera, eu acho que você tem carisma", inclusive, ela falou para mim: "Você tem sim. carisma, eu acho que você vai conseguir, desenvolver muito bem e tal", e também pelo meu feedback de jornalista, né, eu tenho assim já digamos, eu já gosto de informar sobre as coisas, então eu acho que casou muito isso, né, a criatividade também que eu já queria desenvolver além do meu perfil pessoal, com essa pegada também de jornalista, de poder informar sobre as coisas, conversar sobre viagens, eu acho que foi ali o pontapé, que foi em Jeri. E aí foi ali que eu Legal. criei. E você viu alguma diferença entre a Geri em 2019 e Geri em 2022? Assim, você viu alguma evolução na sua ida? Até também como criadora de conteúdo depois, né, em 2022, se você enxergou coisas diferentes por conta disso? Então, como era a minha primeira experiência como criadora também, eu estava assim, querendo fazer mais, obviamente, né, eu queria, por exemplo, gravar mais stories, isso foi algo que eu fiz falando também, porque no meu Instagram pessoal era mais assim, postava ali onde eu estava, umas coisas mais soltas, né. E aí conversava mais com as pessoas que me procuravam para saber mais. Porém, quando eu criei a página, aí já veio aquela pegada mais de falar mais nos stories, explicar onde eu estava indo, explicar o que eu estava fazendo, que é uma coisa que você realmente quer ajudar aquelas pessoas que te procuram, né, para saber sobre o destino. Então, eu sempre penso muito isso. Hoje, principalmente, né, eu faço os stories ali bem assim, minucioso. Eu gosto de dar Sim, realmente os detalhes nos stories, e quando a pessoa for para aquele destino, eu sei que ela vai voltar naquele destaque, vai ver ali os stories todos para saber quanto eu gastei, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, o que que foi bom, o que que não foi. Então eu gosto muito de deixar isso bem detalhado nos destaques. E respondendo a pergunta se eu vi diferença, quando eu fui com os meus amigos em 2019, eu fui, assim, numa época que era março de 2019. Gente, choveu tanto nessa viagem, assim, a gente pegou um dia que era muita chuva,
passeio que a gente fez pro lado leste, inclusive foi o único que a gente fez, né, porque a gente só ficou lá 2 dias. Aí num primeiro dia a gente chegou, no segundo a gente fez o passeio do lado leste, que é o mais famoso, né, que tem a Lagoa do Paraíso, tem o Buraco Azul, enfim. Esse foi o único passeio que a gente fez. E se eu não me engano, na época não tinha Buraco Azul, agora eu não tô lembrando, mas eu acho que não tinha ainda. Aí quando eu fui com os meus pais em 2022, já tinha Buraco Azul e já tinha, assim, uma estrutura bem maior, Jeri já estava bem mais badalada, e o Buraco Azul tinha ficado famoso, acho que porque alguém postou alguma coisa, enfim, e ele ficou bem famoso, Buraco Azul de Caiçara, né, que ele fica acho que no município Caiçara, alguma coisa assim, uma região ali. Aí eu senti essa diferença drástica, assim, quando eu fui com os meus pais foi janeiro, e eu fui com os meus amigos em março. Então, eu senti essa diferença, porque a gente pegou esse dia todo só de chuva, né, como eu falei, do passeio, mas em janeiro eu já consegui aproveitar, porque chovia, é uma época de chuva também, mas chovia tipo de manhã e a gente conseguia aproveitar tranquilamente o dia inteiro. Foi uma época legal, assim, da gente ir. Mas a gente, por exemplo, pegou lagoas vazias, porque lá tem algumas lagoas, né, em Jeri que a gente consegue ir, tipo a Lagoa do Amâncio, é uma lagoa bem famosa. E quando eu fui, eu cheguei lá, eu lembro que o passeio me deixou lá, eu falei assim: "Gente, mas aqui é uma lagoa?" Tipo assim, estava seca, não tinha nada. Eu falei: "Estranho, né, mas tudo bem". Aí depois, quando outra pessoa foi, uma outra época, eu vi a Lagoa do Amâncio com água, eu falei: "Agora faz sentido". A época realmente faz toda a diferença, né. E Jeri tem isso, você precisa ir, acho que se não me engano é de a julho a dezembro, que é a época da alta temporada de Jeri. Então, Isso, assim, foi né, então assim, foi uma época que as 2 épocas que eu fui, elas não eram alta temporada, né, então eu não peguei realmente, assim, o melhor de Jeri. E na época eu não conhecia Jericá, porque provavelmente ainda teria essa dica aí de melhor época para ir, etcétera, que a Jericá sempre faz todas essas amarrações, né, na nossa viagem certinha. verdade. Na Jericá a gente sempre busca que os consultores sempre saibam a época certa, né, de cada local, porque se um A cliente ele época quer ideal, planejar né. isso, exatamente, exatamente, o ideal, porque se o cliente ele for numa época que tá chovendo e ele quer ir porque quer ir nessa época, a gente avisa antes, olha, essa época não é a melhor, você não vai ver o negócio instagramável que as pessoas estão acostumadas a ver na internet, né? Isso. Mas, caso deseje ir, a gente planeja sim. Agora a gente já alinha essas expectativas, né? E isso é muito legal, né? Porque a Jericá tem esse compromisso, né, com os clientes. Nós não queremos vender apenas pacotes ou roteiros, mas a gente faz tudo personalizado para cada cliente. Então a gente quer que eles tenham a melhor experiência que eles puderem ter em sua viagem. Então pode ser frustrante, né, para um viajante que está indo pela primeira vez e não sabe, e aí descobre que nesse período só chove. Então ele vai ficar muito frustrado. Então é muito bom ter esse contato que os consultores têm com o cliente para poder passar essas informações, né, para os nossos clientes. E Laura, aproveitando, para você que foi para Jeri, né, 2 vezes, qual conselho você daria para quem está indo pela primeira vez? Qual a experiência que você diz assim: "Não, essa aqui não pode ficar de fora de jeito nenhum"? Gostei da pergunta, porque eu acho que o passeio do lado leste realmente é esse passeio que não pode ficar de fora, porque tem a Lagoa do Paraíso, né, que é a mais famosa, não tem como, é o cartão postal, assim, de Jeri, e o Buraco Azul, que é outro cartão postal, né. Agora tem uma coisa que eu queria comentar, que, por exemplo, eu da primeira vez que eu fui com os meus amigos, eu fiquei, como eu falei, 2 dias e fui embora no terceiro, né, então a gente só fez um dia de passeio. Já quando eu fui com os meus pais, a gente ficou uma semana. E eu não recomendo ficar uma semana, eu acho que, Jeri tem os 2 passeios principais, que são o lado leste e o lado oeste, então se puder, fique pelo menos 2 dias inteiros para poder fazer 2 dias de passeio inteiros, né, e aí você vai embora ali no terceiro dia, no caso, né. Ou você chega em um, fica 2 inteiros e vai embora no último. Mas assim, eu vi uma diferença drástica, porque eu no primeiro eu não consegui fazer os 2 passeios principais, e no segundo eu fiz os 2 passeios e eu ainda repeti muitos passeios, porque não tem muito, assim, mais o que você fazer. Então, normalmente você sai ali da vila e você precisa, né, ali estar contratando um serviço de transporte, no mínimo de transporte, né, não necessariamente de guia, mas pelo menos da jardineira ali 4x4 para que você possa sair dali, ir para um beach club em algum outro lugar,
ou ir para o buraco azul, por exemplo, você pode ficar só o dia todo lá no buraco azul, ou você pode ficar o dia todo na Lagoa do Paraíso, por exemplo, que tem ali o The Alchemist Beach Club, que é o mais Sim, The famoso de Alchemist. Jeri. Então, assim, dá para você fazer isso também. Você contrata ali o serviço e você vai só para aquele ponto específico. Mas eu recomendo muito os 2 passeios, que são o lado leste e o lado oeste. O lado oeste é um passeio que eu acho que é mais rústico, assim, você vê mais lagoas, tem muita duna, é uma coisa eu gostei, né, bastante do passeio do lado oeste, é onde você tira aquela foto, assim, de cabeça para baixo, no balanço, que muita gente tira, é no lado oeste. E é isso, eu gostei bastante dos 2, eu acho que os 2, assim, são essenciais. Então eu sempre recomendo que fique pelo menos ali 2 dias inteiros para fazer passeios, e não precisa ficar o todo o tempo que eu fiquei, porque os 7 dias realmente foram ali bem, assim, repetitivos. Mas uma parte foi legal que a gente conheceu o Buraco Azul de Castelhano, eu sempre falo dele, porque a água, assim, do Buraco Azul de Castelhano, ela era lindíssima. E também tem Sim, relação com, acho que o tempo, né, que a gente foi, porque como a gente foi começo de janeiro, com os meus pais, a gente pegou o Buraco Azul meio com uma água um pouco turva, o Buraco Azul de Caiçara. sim. Já o Buraco Azul de Castelhano, a gente pegou ele muito claro, era uma cor, assim, de um azul leitoso, sabe, era muito bonita a água. E esses buracos azuis, eles são todos feitos de escavação, né, que a galera ficava ali tirando, eu não lembro a matéria-prima, eu não sei se era, eh, Espera que eu vou gesso, se era. pesquisar para te ajudar. Pesquisa aí. Mas enfim, a gente tem ali essas construções, né, esses buracos azuis, eles foram feitos por meio de escavações, que eles faziam ali para retirar minério, algum tipo de material, e aí quando veio a chuva, o buraco inundou e assim viraram esses buracos azuis. Então, o buraco azul de Castelhano, eu achei muito mais bonito, porque ele não é muito conhecido, né, ele não está ali na rota dos passeios, mas a gente fez num desses dias que a gente estava lá à toa, falaram pra gente desse buraco azul de Castelhano e a gente foi passar o dia lá. E foi muito legal. Aí na parte da tarde a gente já foi para um beach club, que também era saindo de Jeri, né, era em outro lugar ali, saindo da vila. E a gente também gostou bastante desse outro beach club, mas eu acho que ele tá dentro de algum dos passeios, eu só não tô lembrada qual, Sim. porque faz um tempinho que eu fui. Inclusive, sobre. Só rapidinho para perguntar, que você já vai falar, Mai. Só para confirmar, na verdade, os buracos azuis eles surgiram por causa de extração de terra e areia que era utilizada para a construção de uma rodovia, que foi a Ceará, a CE 182, e do aeroporto de Jericoacoara. Então, eles tiraram esse montante de terra, né? E acabou que foi gerando ali esse lugar muito bonito, né? Que na edição vocês vão ver as imagens, vão passar, né? Dessa vez. E ele é recente. O Buraco Azul, ele acho que foi em 2019. E aí, Isso. ou foi em 2019, início de 2020, ele viralizou após Isso. o Bruno Galhaço, né, com a esposa, postarem uma foto e todo mundo Ah, começou então foi isso. a. E hoje em dia virou cartão postal, né, de Jeri, e todo mundo quer fazer esse passeio. É um lugar assim muito bonito que assim quem só vive de Instagram e vai ver e TikTok, enfim, vai ver ali e vai ver a foto, os vídeos, vai achar que aquilo é daquele jeito o ano todo, mas como você falou, tem épocas, né? Tem época, Jeri é Tem época. época. E tem vídeos, É. inclusive, eu vou até botar uns passando aí, porque tem uns vídeos muito interessantes mostrando Jericoacoara na época de chuva. Jericoacoara na época de chuva vira outro lugar. No meio da vila passa praticamente um rio, é muita água, muita água, muita água. Então, quem realmente vai esperando isso e não está informado das melhores épocas, não tem uma agência cuidando, infelizmente vai se frustrar, né? Isso, na época que eu fiz a primeira vez, eu não tinha noção, assim, de melhor época, eu ainda era uma iniciante ali no mundo das viagens, então a gente pegou uma passagem que estava boa na época e fomos. Na segunda vez também eu peguei uma passagem boa para ir com os meus pais, porque a gente estava naquela época ali saindo da pandemia, então foi final de 2021 que eu comprei essa passagem, e foi muito boa, né, foi diretamente para o aeroporto mais próximo de Jeri, então a gente não precisou
ir para Fortaleza pegar o transfer, que é o que os viajantes mais fazem, né, teve essa comodidade de ir diretamente para o aeroporto que é mais próximo ali de Jeri, e aí a gente, aproveitou uma época que era melhor, porque tá no finalzinho ali da época ideal, que seria até dezembro, e a gente consegue pegar ali o início da época das chuvas, ou seja, ainda tá chovendo, mas tá chovendo pouco, que foi o que eu falei, chovia normalmente de manhã ou chovia à noite, mas dava para aproveitar todos os passeios tranquilamente, né, pelo menos essa foi a minha experiência, que a gente gostou bem mais. Mas aí também eu tive surra de Jeri, porque eu fiquei 7 dias, não tinha mais o que fazer, em Jeri eu estava lá ainda. Sim. Mas dizem que Jeri também é conhecida, né, pela vida noturna. Aí, o que é que você achou, Laura, da sua experiência por lá, nesse quesito, né? Então, eu não posso falar muito sobre vida noturna, porque eu sou uma pessoa muito do dia, e como na segunda vez que eu fiquei bastante tempo, eu fui com os meus pais, a gente não teve essa vivência toda. Mas tem um lugar muito famoso, né, que é o Café Jeri, que é uma balada, assim, que, cara, bomba mesmo. Eu acho que bomba de segunda a segunda, não sei se ele abre todos os dias, mas bomba muito. Assim, eu vi muitas pessoas jovens também, isso é legal de falar, que eu vi a galera, né, que visita Jeri, normalmente não é muito família, é uma galera mais jovem, uma galera mais casal, viajando com os amigos. Então, eu acho que tem essa pegada mesmo de ser uma coisa de vida noturna também. Muito boa essa pontuação que você fez, porque eu moro em Salvador, né, na Bahia, e aqui a gente tem o costume de visitar vários locais ao longo do litoral. E uma coisa que eu notei muito, né, no quesito de visitar esses locais, como por exemplo aqui Itacaré, é um local onde tem uma vibe muito noturna também, né? Tem as vilas e tal. Porto de Galinhas eu senti isso também, que o legal é você passar o dia todo fazendo passeio, e aí quando chega no final do dia, alguns dias que a gente está mais disposto, a gente vai lá no centro e vai num restaurante, comer uma pizza ou outra coisa da região que seja né, uma coisa mais típica. E é muito interessante, assim, eu achei bem interessante. E com certeza, Jeri, que apesar de eu não ter ido ainda, eu acho que tem essa mesma vibe. Eu vi uma galera mais jovem, apesar de Itacaré, na verdade, a gente viu até mais gringo quando eu fui aqui na Bahia, a gente vê muito gringo. Porto de Galinhas, eu conheci um casal também, que era de um da Bélgica e o outro da Alemanha, e eles estavam visitando o Porto de Galinhas. Então, eu acho que é meio que essa galera, assim, né, que acaba indo para Jeri também, porque é uma vila, aí até leva um tempinho para chegar, então é um pouco longe da civilização comum. Aí passa uma vibe, assim, mais de você tá desconectado, né, do restante do mundo. Então, acho que é o que atrai esse pessoal. Então, é isso. Então, eu percebi essa diferença, né, desses lugares, que um lugar, assim, é a galera mais jovem que vai, outro lugar é mais família, né? A gente vê bastante o litoral, enfim, no litoral nordestino tem de vários agrados, podemos assim dizer, né? Desde Lençóis Sim. Maranhenses até a Bahia. Inclusive, você falou de gringos, eu queria até fazer um comentário que eu acho que o lugar que eu mais vi gringos no Brasil foi Lençóis Maranhenses. Em segundo lugar foi Jericoacoara. Eu vi muito gringo nessa região, assim, é muito, muito grande a quantidade de gringos. Já no litoral, assim, nordestino como um todo, aqui no Rio eu vejo muito, porque eu já vi umas postagens de que as pessoas falam que aqui no Rio não existe mais baixa temporada, eu realmente acho que não existe mais. Você vai no inverno, lá no centro da cidade, você vai ver gringo dentro de uma igreja, é uma coisa de maluco. Não Sim. tem mais baixa temporada no Rio de Janeiro. Mas, o local, assim, turístico mesmo, que eu fui visitar, né, que eu conheci, que eu vi mais gringo, acho que realmente foi Lençóis, em segundo Jericoacoara. Eu fiz um city tour no Rio e só tinha eu e meu marido de brasileiros. Todos eram gringos. E é muito legal ver isso, porque a gente vê o quanto as pessoas de outros países valorizam o Brasil. O Brasil é muito lindo, muito rico. E falta Uhum. isso para nós brasileiros valorizarmos também o nosso país, né? Porque tem tantos destinos lindos no Brasil e as pessoas não têm interesse muitas vezes de conhecer. E é muito legal a gente poder trazer e poder falar sobre esses destinos, principalmente destinos aqui no Nordeste,
que são muitas vezes o ponto de encontro, né, de pessoas de outros países que gostam de visitar, assim como o Rio também. E é muito bom poder falar sobre isso para que a gente possa propagar mais o conhecimento, né, sobre esses destinos tão incríveis. Sim, verdade. Sim. Inclusive, falando sobre Lençóis Maranhenses, né? A gente aqui já falou um pouquinho sobre Jericoacoara, mas o nosso carro principal aqui agora é os Lençóis, porque a gente, inclusive, Jeri vai entrar em alta temporada, né? Na época que a gente está gravando aqui, em junho. Ela ainda Uhum. vai ter alta temporada em Jeri, mas Lençóis está uma loucura, né? Lençóis está bombando. Estão dizendo que esse ano foi estimado que está sendo a maior temporada, né? Com maior número de pessoas nos Lençóis. Então, É se a mesmo? temporada saiu alguma notícia em algum portal. Chega, arrepiei. Porque eu imagino, né, Laura, quando você estava lá, já estava lotadíssimo. Imagina agora que está ainda mais. Isso é sinal, né, que os Lençóis, cada vez que passa, as pessoas querem conhecer, poder visitar esses destinos. E como ele tem um tempo, né, de visitação indicada, né, que é quando as lagoas estão cheias, então todo mundo decide ir naquele período, para poder aproveitar ao máximo do destino. Sim, Isso, inclusive eu você vai queria. estar lá logo daqui a pouco, né, Mai? Sim, estou ansiosa, aproveitando Você vai aqui. estar nessa alta temporada aí, né? Estou com medo. Vai dar Eu tudo imagino, certo, vai ser maravilhoso. aproveitar aqui, né, pegar todas as dicas com a melhor, né, que é Laura. Inclusive, sobre É, essa viagem, tanto a que a Laura fez, e ela vai comentar aqui, está no nosso Instagram, né? Alguns dos conteúdos que ela fez por lá, vocês podem dar uma olhada. Como também a viagem que a Mayara vai fazer, a gente vai divulgar também nas nossas redes sociais. E quem sabe, né? Os conteúdinhos que vão vir por aí, porque eu acho. Eu queria saber se vai ter dança no TikTok, aquelas trends, sabe? Que vai fazer umas trends assim bonitinhas. Só no passinho, né? Só no passinho. Acompanhem tudo no Jericá Viagens. Exatamente. Então, Laura, quando você viajou para Lençóis, eu até queria saber quando foi que você viajou, né? Primeiramente, como foi essa logística? Eu queria saber o antes, né? Da preparação de você ir, a época que você foi, as dúvidas que surgiu, em comparação também no contraste da viagem, né? De como foi o processo de você, como foi o processo de você montar o roteiro, né, da sua viagem, enfim, para o pessoal conhecer um pouco mais dessa sua experiência. então, gente, eu sempre sonhei em conhecer os Lençóis Maranhenses. Eu acho que isso tem que ficar claro logo de início. E aí, em 2010, não, em 2024, final de 2024, uma amiga me mandou mensagem que nós duas, nós temos um conhecimento, assim, relativamente bom em milhas. Então, uma amiga me mandou uma mensagem falando assim: "Olha, achei uma passagem aqui", que no caso era Recife, São Luís, que é o principal aeroporto, né, de chegada dos Lençóis. E ela falou: "Ó, tem uma passagem aqui Recife, São Luís, por X milhas". E aí, na época, se eu não me engano, era tipo 16.000 milhas o trecho. E isso era bom considerando que a gente estava indo em alta temporada, né, porque era começo de agosto, as lagoas estão cheias, é alta temporada nos Lençóis Maranhenses. Então, quando ela me mandou essa mensagem, e eu que estou sempre em Recife, né, porque eu não comentei antes, mas eu namoro à distância, estou sempre em Recife, que é a terra do meu namorado. Então eu falei: "Saindo de Recife, tô sempre ali na ponte aérea, ótimo". Então, essa minha amiga ela é de Pernambuco, né, então a gente comprou a passagem, e era isso, a gente tinha uma passagem, um sonho, a partir do final ali, acho que foi em setembro de 2024 que a gente comprou a passagem, para agosto de 2025. Então, pense na ansiedade que eu tive que administrar ali durante, tipo, 9 meses, já, né, 9, 10 meses. Eu estava Sim. gerando a criança e E não nisso a chegava gente em nem, Lençóis Maranhenses. isso a gente nem tinha se conhecido quando você comprou então a passagem. Não, era só passagem um sonho, eu não tinha hospedagem, eu não tinha transfer, eu não tinha passeio, eu não tinha nada, eu só tinha uma passagem um sonho.
E aí a gente começou depois, né, quando foi chegando mais perto, né, ali mais ou menos em maio, a gente começou a pesquisar sobre hospedagens, porque eu sempre falo isso também sobre a gente, ter essa organização, né. É muito importante que a gente não só compre passagem e viva do sonho, né, a gente também tem essa organização, principalmente falando de Lençóis Maranhenses, que é um destino que na altíssima temporada ali a gente vai, ter digamos, serviços, né, mais limitados, você pode acabar ficando sem hospedagem, você pode acabar ficando sem transporte, sem, É, passeio, porque as coisas esgotam, né, tem muita demanda para pouco serviço, digamos assim. Não é que tenha pouco, mas é tanta demanda que sim. acaba sendo Já limitado. aconteceu da gente ter que recusar, a gente fechar vagas, né? Isso é o que acontece muito nessa época do ano. Chega julho, hotel, passeio, trânsito, esquece. Ainda mais em julho, que no caso é época de férias escolares, né, que aí criança tira férias, os pais provavelmente tiram férias junto com as crianças, ou o professor está de férias, então assim, é uma época muito muito concorrida mesmo, julho. Mas agosto também, quando eu fui, eu lembro que estava cheio até, mas eu não achei tão cheio quanto as imagens que eu já vi, assim, na internet, que eu ficava até assustada, aquela escadaria da Lagoa Bonita ali, cheia de gente. Eu não peguei nessa fase, né, eu peguei já estava mais de boa, mas ainda é alta temporada, né, então, assim, as lagoas ainda estavam cheias, a gente pegou esse céu azul todos os dias. Mas aí, voltando no caso para a organização, ali mais ou menos em maio, a gente começou a pegar, hospedagem, né, a gente começou a ver ali pesquisando algumas hospedagens por conta própria, essa parte. E aí quando foi mais ou menos em junho ali, a Jericá chegou, né, pra gente, que eu buscando por parceiros, claro, né, eu sempre pesquiso muito os parceiros no TripAdvisor, eu pesquiso no Google Maps, então eu vejo muitas avaliações. Então aí a gente chegou, né, depois dessa pesquisa, eu cheguei na Jericá, pela avaliação que sempre era boa, tanto no Google Maps quanto no TripAdvisor. E aí a gente fechou ali os passeios e os transfers todos com a Jericá, eles foram maravilhosos do início ao fim, do atendimento. Ali quando a gente estava nos passeios, eu lembro que todos os dias a gente tinha ali uma mensagenzinha da Jericá falando que no dia seguinte a gente ia fazer tal e tal passeio, estava confirmado. Isso é muito importante para a gente se sentir seguro também, né, no que a gente está contratando. Então foi maravilhosa, assim, a viagem num todo, né, a gente conseguiu, fazer todos os passeios que a gente queria, porque a gente já tinha um rascunho, e aí quando eu mandei ali para o consultor, ele conseguiu colocar até mais algumas coisas além do nosso rascunho, e todos os passeios que a gente queria, né, que eram ali os principais também. A gente fez Lagoa Bonita, que eu acho que você precisa fazer, eu acho que, cara, eu sempre falo, aquela subida ali, quando você tá indo Olha, não é naquela te escada. cortando não, mas já cortando, a gente vai entrar nisso daí. A gente vai entrar no passeio. Tá. Mas inclusive depois eu vou colocar aí na edição as imagens de você fazendo os passeios, né. Mas Uhum. antes eu queria saber um pouco sobre transfer, não tanto de transfer quanto de bases. Por quê? Porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa faz quando ela vai para, enfim, para Barreirinhas ou para Santo Amaro, primeiro, além de decidir se vai para Barreirinhas ou Santo Amaro, a pessoa ela procura um transfer. E tem vários tipos de transfer, né? Tem um privativo, tem um compartilhado, em van, né? Tem vários horários. Eu queria saber um pouco mais da sua experiência, inclusive com o transfer. Por quê, né? Até onde a gente sabe, inclusive eu mesma pude presenciar os, as estradas as estradas no Maranhão não são das melhores, então o que, que o turista ele pode esperar? A pessoa que vai viajar, está planejando a viagem dela, vai esperar nessa viagem até Santo Amaro, até Barreirinhas, enfim, de acordo com o roteiro que você fez, e o tempo, né, dessa viagem também, inclusive, para você, se você acha que foi muito longo, se foi muito cansativo. Excelente pergunta. Normalmente, eu recebo muito essa dúvida das pessoas. Fico em Santa Amaro, fico em Barreirinhas, divido as bases, só fico em Santa Amaro, só fico em Barreirinhas, só fico porque eu não fiquei em Atins, né. Então é importante a gente falar primeiramente que existem 3 bases principais, que são Barreirinhas, Santo Amaro e Atins. Nas minhas pesquisas ali, porque
porque eu crio conteúdo, né, então eu tenho que pesquisar sobre para poder falar sobre. Nas minhas pesquisas eu vi que a Teams, por exemplo, é uma base que as pessoas costumam ser mais roots, assim, é uma base que Sim. a galera costuma ser mais rústica, porque ali não tem asfalto, por exemplo, é pé na areia mesmo, né, a gente sai da pousada pé na areia, então, É mais é uma low base que profile, né, a galera que vai para lá? eu entendo que a galera gosta de viver mais, assim, uma coisa mais rústica, mais natureza, mais pegar aquela coisa mais vibes, não sei Sim. se eu posso Inclusive, referir pelo que muito eu assim. percebi, pelo que a gente percebe, a Teams também é uma das bases que, para quem vai, tem que ser uma pessoa que está investindo uma boa grana, né, para fazer essa viagem, porque até os hotéis, as pousadas que tem na região são coisas mais sofisticadas até, né? Eu já notei isso também. Então, eu percebo que quando eu fiz as pesquisas, né, eu percebi que as hospedagens, elas são mais caras normalmente, porque tem mais resort também, tem uns hotéis mais, assim, com estrelas maiores, né. Então, as hospedagens elas são mais caras, mas é para uma pessoa que também quer viver mais uma coisa mais roots, né. Tipo assim, eu percebo, né, que não é muito para, por exemplo, casais, pessoas que são mais velhas, é uma galera mais jovem, tem muita baladinha de praia também nessa região de Atins. E enquanto Barreirinhas é a base mais antiga, a base mais estruturada, ali você tem resort, você tem pousada, você tem hostel, você tem diversos tipos de hospedagem, mas que também é limitado. É importante falar isso, porque a pessoa às vezes acha assim: "Ah, então tá de boa, eu posso ir, chegar lá e vai ter hospedagem para mim". Às vezes não tem, porque realmente, na alta temporada as coisas esgotam muito, né, nos Lençóis, é muita procura para pouca demanda, digamos assim, pouca oferta, né. E Sim. aí quando, a gente ficou em Barreirinhas, então a gente gostou, assim, da estrutura, realmente é bem legal, você tem muita variedade, assim, de restaurantes também. Uma dica que eu sempre dou é pesquisar no Google Maps a avaliação antes de comer no restaurante, porque a gente comeu em uns que não eram muito legais, Hum, e comemos em outros que eram muito bons. Então, sim. assim, tudo claro, a gente estava ali no custo-benefício, né, a gente nunca ia para restaurantes muito caros à noite, a gente estava ali naquela faixa dos R$ 30 a refeição e, Sim. assim, era o que a gente E pesquisava. E no caso, quando vocês foram para Barreirinhas primeiro então, o transfer que vocês foram foi compartilhado, foi privativo? Eu queria O entender um transfer pouco ele mais a foi logística privativo. aí de chegar no aeroporto e ir para a base, né, para Barreirinhas. Bem lembrado também, porque quando a gente pega o transfer, tem a opção do compartilhado e tem a opção do privativo, né, pela Jericar, por exemplo, que foi com quem a gente fez todos os transfers, né. Então, o transfer privativo, ele vai estar à sua disposição no horário que você chegar. Então, se você chegou 2 da manhã, seu transfer vai estar lá. Se você chegou 3 horas da tarde, o transfer vai estar lá. Se você chegou, sei lá, 6 da manhã, o transfer vai estar lá esperando, porque ele é privativo, ele é para você. Mas o transfer compartilhado, que a Jericar também oferece, né, ele já tem horários definidos, porque ele é compartilhado com outras pessoas. Então, é interessante você saber ali com o consultor se o horário que você está chegando tem o transfer compartilhado, se ele é confortável para você, porque eu acho que o transfer compartilhado é em van. Eu não cheguei a fazer, todos os transfers que a gente fez foram privativos, mas eu acho que o transfer compartilhado ele é em van. Então, às Sim. vezes, pelo conforto ali, você está indo com a família, né, são 4 pessoas, dá para fechar um carro privativo e vai ficar um valor, Sim. assim, bem parecido por cada pessoa, então às vezes vale até mais a pena. E é muito legal, Laura, falar sobre isso, né? Sobre essa questão da opção, né, do transfer privativo ou compartilhado, porque muitos dos nossos clientes muitas vezes têm essa dúvida. Inclusive, a Jericá tem o transfer compartilhado mais Comfort, que é uma opção ótima para os viajantes, né, que estão ali em São Luís, quer fazer um bate e volta até Santo Amaro, e sai todos os dias, 8 horas da manhã. É uma ótima opção, um bom custo-benefício, né? Porque você já vê lá o horário que a van vai sair, se programa direitinho, sai naquele horário, e pode, assim, aproveitar aquele dia ali em Santo Amaro, principalmente para você que não tem muito esse tempo, né? De conhecer todas as bases, mas quer conhecer algum lugar específico. Santo Amaro é uma ótima opção, né? Como a Laura falou, a Teams, ele tem uma característica, ela vai comentar mais sobre as experiências que ela teve, né? Tanto em Santo Amaro quanto em Barreirinhas,
mas é uma ótima base para quem não tem, né? Sim. Tempo de conhecer todas, começar por Santo Amaro. No teu caso, Laura, você começou por Barreirinhas ou por Santo Amaro? Eu comecei por Barreirinhas e só complementando aqui, né, o que eu estava falando das bases, a estrutura de Barreirinhas, ela como é a base mais antiga, né, ela é bem estruturada, assim, você vê bastante restaurante, você vê bastante opção de hospedagem, né, tem vários tipos de hospedagem, do resort ao hostel, então assim, a Airbnb, enfim, tem várias opções de hospedagem. Enquanto quando você vai para Santo Amaro, já tá assim, Santo Amaro está crescendo, né, é uma base que está ali se desenvolvendo e tem como grande ponto positivo, né, ser mais perto dos Lençóis ali, ser mais perto do parque. Quando a gente chega, em Santo Amaro, digamos assim, eu esqueci de falar também do tempo, né, mas, por exemplo, são 4 horas que você tem ali de deslocamento entre São Luís e Barreirinhas. E 4 horas de deslocamento que você tem também entre São Luís e Santo Amaro. Então, assim, o deslocamento ele é basicamente o mesmo para as primeiras bases. Já para Tins, você vai primeiro para Barreirinhas, para depois você ir para Tins. E me disseram recentemente que já fizeram uma ponte que dá para você ir de carro até o final, mas antes você tinha que ir para Barreirinhas, aí você pegava um barco, aí do barco você pegava depois um transfer para poder ir para sua pousada, né, se você não quisesse ir carregando, obviamente, as suas bagagens ali no chão de areia, porque, né, Sim. não tem asfalto em Atins. Então, assim, já foi facilitado, pelo que me disseram, já fizeram uma ponte, mas mesmo assim a Teams ainda é a base mais longa, né, para você chegar, você precisa ir pra Barreirinhas primeiro e aí você vai pra Teams. E já o deslocamento da base até o parque, ali de Barreirinhas, você leva mais ou menos 1 hora, 40 minutos, 1 hora para chegar nas primeiras lagoas, né. O primeiro dia que foi o meu primeiro dia de passeio, literalmente, eu demorei 1 hora para sair de Barreirinhas e chegar na Lagoa Bonita, que foi a primeira que eu fiz. Então, assim, foi um tempo base, né, que normalmente ela é a base mais distante mesmo. Já de Santo Amaro, você sai do centro e em cerca de 10 minutos você já está no parque, é, tipo, muito mais rápido. Enquanto em Barreirinhas você também vai ali chacoalhando, tem essa eu preciso mencionar que você vai ali no carro. É como se fosse uma Inclusive eu queria entender mais isso daí, porque essa parte do chacoalhar, porque já teve situações eu não posso expor muito, né, coisas internas, mas há sim reclamações com relação a esse trajeto, quando você, por Barreirinha ser um pouco mais afastado do parque, tem um trajeto até o parque. E nesse trajeto não é de asfalto, não pode ser de asfalto, ele é de areia. E isso, principalmente em transfers, principalmente que é jardineira, ele chacoalha muito, né? E não tem muito o que se Isso. fazer com relação a isso. Isso. E, na verdade, essa parte que eu tô falando do chacoalhar, ela já é considerada o parque mesmo, já é considerada o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Só que ainda não tá nas lagoas. Você tá numa parte que é de trilha, digamos assim, né, mas é uma trilha de carros, então você vai ali entre a mata, tem parte mais aberta, tem parte que você passa por rio, é uma parte mais, enfim, que tem uma água ali, né, se você for na época que as lagoas estão cheias, vai ter as águas ali, parte que você vai passar com mais água, mas essa parte ela já é dentro do parque, só que você ainda não chegou nas lagoas, então você vai ali, tipo, chacoalhando, porque é areia, você tá ali num terreno que é instável, então, muita das vezes, esse chacoalhar, esse perrengue, é isso, né, você já tá dentro do parque, mas você tá indo em direção às lagoas para chegar nelas. E aí você tá ali chacoalhando, e tem pessoas aqui, digamos, se você tá no meio ali da jardineira, vai ter uma pessoa do seu lado, outra pessoa do outro. Vocês estão todos juntos ali assim, ó, chacoalhando, entendeu. E já em Santo Amaro não tem muito disso, porque não tem muito essa parte da trilha, como eu falei, o Sim. parque, você entra no parque, você já está nas dunas, então já é uma coisa muito mais tranquila, né. Normalmente as pessoas me perguntam muito se é bom, de ir com criança. "Ah, você recomenda ir com criança? Você recomenda ir com criança? Você recomenda ir com bebê?" E eu sempre respondo a mesma coisa, eu não tenho como ter essa experiência, porque eu não tenho esse olhar para perceber se isso é bom para criança ou não, mas eu acredito que Santo Amaro seja o ideal para criança,
para idosos, problemas de pessoas que têm problemas de locomoção. Eu acredito que seja a base ideal por ser muito mais perto, né, e vai ser menos perrengue nesse quesito. Bom, Falando sobre perrengue, que você mencionou, né, sobre a Lagoa Bonita. Esse foi o passeio que você achou, assim, que foi mais desafiador para chegar no destino final, onde você consegue contemplar as lagoas? Ou você diria outro? Por exemplo, um muito famoso, né, que as pessoas costumam, achar difícil, é a Emendadas, né, que é feita em Santo Amaro. E qual foi sua experiência com relação a isso, desses passeios? Qual que você acha que foi o mais desafiador para conseguir chegar, né, até o momento que você pôde contemplar aquelas lagoas lindíssimas? Então, o negócio da Lagoa Bonita, o trajeto é perrengue, mas é um perrengue que você sabe que vai também acabar uma hora e você vai chegar ali na lagoa. E assim, eu não troco por nada, eu sempre respondo: "Eu teria trocado, eu teria feito, né, dividido as bases assim como eu fiz", porque eu não teria deixado de conhecer ali a Lagoa Bonita, não teria, porque é uma visão que você chega lá em cima, a Lagoa Bonita, quando você sobe a escadaria, você tem uma visão de cima do parque, e não só por causa da escada, porque aquela duna realmente ela parece ser mais alta do que as outras. Então quando você chega e você olha, assim, o parque de cima, você fala: "Meu Deus, eu cheguei no céu". Cara, é tudo tão branco que seu olho chega brilha, assim, seus olhos, sabe, parece que arde, tem que estar usando óculos escuro, porque também tem isso, né, é bastante sol, então você tem que estar sempre de óculos escuro e tal, protetor solar, essas coisas. Eu vou falar disso também para dar umas dicas aí para vocês. Mas, assim, é um cenário que, cara, eu não vi em outro lugar do parque, então isso faz diferença também, você ter essa experiência em Barreirinhas, se for a sua primeira vez indo para os Lençóis, cara, faça Barreirinhas também. Eu faria a mesma coisa, né, tipo, dividindo que eu fiquei 4 dias, fiquei 2 dias em Barreirinhas e 2 dias em Santo Amaro, e eu sempre recomendo para as pessoas que vão pela primeira vez, para poderem, se puderem, né, dividir, porque valeu muito a pena a gente ter feito isso. Não trocaria por nada essa visão, assim, logo de cara da Lagoa Bonita, que eu cheguei lá em cima e falei: "Meu Deus". Aí foi aquela emoção, né, porque você sonhou muito com aquilo, você desde que eu me conheço por gente, eu sonho com Lençóis Maranhenses, então ali cai a ficha de que você realmente está vivendo aquele sonho, você realmente, depois de ver tantos vídeos, nada se compara a ver ao vivo. Até a dor dos seus olhos, assim, você fala: "Meu Deus, isso é real, eu estou sentindo, real. Eu estou aqui, eu estou realizando esse sonho e é um paraíso". Então, legal. nesse quesito, o perrengue é nessa parte da trilha, ali, né, no carro, mas compensa muito, vale muito a pena. E já o Então, Emendadas, eu acho que é mais, eu acho ele mais desafiador, no sentido de condicionamento físico, mas eu não vejo como perrengue, assim. Se é uma pessoa que, faz atividade física, se é uma pessoa que tem uma vida ali ativa, não é sedentário, dá para fazer tranquilamente. Uma pessoa sedentária, inclusive, consegue fazer, mas vai cansar, assim, vai ser bem mais puxado para ela. Mas eu acho que dá para fazer. Só não recomendo, assim, com criança, enfim, idosos, aí eu idoso. realmente não recomendo, porque já é bem mais puxado. Eu sei que a visão desse passeio é muito bonita, né? Só para o pessoal entender bem, né, que está assistindo a gente, quando se fala de Lagoa Bonita, é saindo de Barreirinhas. Quando se fala de Emendadas, Betânia, se sai de Santo Amaro, né? E Isso. Betânia e Emendadas são passeios que falam muito bem para quem gosta também de contemplar, parece, dependendo do horário que você volta, as estrelas, né, nos Lençóis Maranhenses, que é algo que não é todos que conseguem ver dentro do parque à noite, sem aquela poluição visual da cidade, né? Eu não sei se você chegou a ver, ter essa experiência. Então, eu tive no Emendadas. O Betânia a gente volta logo depois do pôr do sol e como Santa Maria é bem perto do parque, não dá nem tempo de escurecer, porque é muito perto mesmo. A gente logo depois do pôr do sol volta para o centrinho ali Santo Amaro, né, ou para sua hospedagem, vai depender aí do seu ponto de descida, né, mas a gente ficou depois no centro e não deu tempo de escurecer, é muito perto. Mas já no Emendadas a gente vê sim, depois do pôr do sol, né, a gente está na Lagoa das Emendadas depois do pôr do sol, então quando a gente vai voltando
vai começando a escurecer ali no nosso caminho, né? Porque é uma caminhada, consiste numa caminhada longa, o Emendadas. Então a gente tem essa caminhada longa até chegar lá na lagoa, a gente fica ali aproveitando a lagoa e assiste o pôr do sol e depois começa o regresso. Na minha vez, né, eu tive a oportunidade de ver o nascer da lua cheia, isso vai depender da época que você está indo, vai depender do horário que a lua for nascer, então não são todos os passeios, mas eu tive o privilégio de poder ver ainda o nascer da lua cheia, foi muito bonito. A gente fez essa parada, a guia falou: "Ó, a gente vai ver agora o nascer da lua". E aí a gente viu, simplesmente a lua nascendo, tinha uma lagoa também ali na frente, várias, né, que no Lençóis tem 1 milhão de lagoas. É. 1 milhão não, mas 36 mil, pelo menos, Os tem. 300,700 milhões? Tem bastante lagoa, então numa delas a gente parou ali e viu o nascer da lua cheia, foi muito bonito. E aí em seguida a gente continuou, a nossa guia até falou que tem alguns guias que vão com lanterna, vão com, enfim, lanterna de celular, mas a gente, como estava com a lua cheia, a gente estava conseguindo enxergar tranquilamente, assim, a gente via, as estrelas no céu, a gente via a nossa sombra projetada pela lua cheia. É um passeio de muita conexão, é um passeio muito bonito, eu sempre recomendo Emendadas, sempre vou recomendar, porque a gente tem toda essa conexão com os Lençóis mesmo, né, de andar todo esse caminho até chegar na Lagoa das Emendadas, de voltar ali com já né, o dia escuro, assim, você vê as estrelas, você cara, você e a natureza. Eu tenho também a recordação de escutar, assim, o som dos pássaros indo dormir, então tem isso, né, que eles estão indo dormir, entre aspas, mas você escuta eles, tipo, se afastando, né, para poder ir dormir. Então, assim, é um passeio de muita conexão, não tem como explicar o que é o Emendadas, só sentir. Muito legal. Inclusive, eu queria aproveitar essa situação para falar com você aí que está assistindo a gente uma coisa muito importante. Presta bastante atenção nas diferenças das bases, tá? O que a Laura está comentando, o que logo mais a Mayara vai dividir com a gente nas redes sociais, né? Vocês vão ver a experiência dela se vocês acompanharem lá no nosso perfil. Santo Amaro é para um tipo de pessoa, Barreirinhas é para outro tipo, Atins é para outro tipo, e tem pessoas, outros tipos de pessoas que vão conseguir ir em todos. Então, pesquise bem, avalie, converse com os nossos consultores para você entender exatamente qual que se encaixa mais no seu perfil. Porque se você for para Barreirinhas e é um pouco mais distante do parque, vai ter o chacoalhar do trajeto até os lençóis, né? Mas, em contrapartida, é uma base mais desenvolvida do que Santo Amaro. Então, pesquisa bem, bem direitinho, além de também de você saber o trajeto até Atins, se você for ficar em Atins, né? Como funciona, tem o transfer de barco, a pousada, o local que você vai ficar em Atins, como funciona para levar para outros passeios da região, que a gente, inclusive, tem saindo de Atins. Então, pesquisa bastante para justamente quando você for fazer a sua viagem, não seja afetada ou sua experiência seja ruim, justamente porque você não escolheu a base correta para o seu perfil, porque, segundo a nossa conversa aqui, todas as bases são boas, só que depende do perfil da pessoa, né? E é muito interessante, Emily, falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, né? Assim como Laura, eu amo. Então, eu já montei roteiros de viagens diversas, de tipos diferentes. E é interessante porque os lençóis, eu agora, né, tendo esse contato diretamente com um dos nossos consultores para montar todo a minha viagem para os lençóis e ter essa experiência que um cliente tem quando entra em contato com a Jericá, eu percebo que os lençóis, ele é muito complexo. Então, assim, vai dias que eu estou tentando buscar qual a melhor maneira, qual o melhor passeio para esse dia e colocar os horários. Então, você precisa ter essa personalização, pensar bem, pesquisar, porque não é simplesmente, vou para os Lençóis Maranhenses, mas muita gente nem sabe que existe bases diferentes, qual lugar ficar hospedado. Então é muito importante você ter isso, né? Você ter essa ajuda personalizada, porque não é um local simples. Então, como Laura mesmo mencionou, né? Existem alguns passeios que são desafiadores, e muitas pessoas muitas vezes nem sabem disso. E vai com idosos, com crianças, e não sabia, e às vezes se frustra, né? Não tira o melhor da experiência do passeio. Então, o Lençóis é um lugar maravilhoso e que atende muitos perfis.
Então, você tem que saber qual é o que você se enquadra. Então, por isso que eu acho que é uma viagem que precisa de tempo para pesquisar, precisa de ter essa personalização, né? Porque é um lugar complexo. Sim, não, eu concordo muito, porque até mesmo quando a gente está pesquisando, né, para poder ir para os Lençóis, nossa, as informações, elas são assim, são muitas, né, tem muitos passeios e você às vezes você escuta falar de um passeio e você nem sabe, mas aquele passeio ele não é oferecido na sua base, por exemplo. E quem vai saber isso é o consultor. Quando você está conversando ali com ele, você fala: "Ah, eu quero fazer tal passeio, é possível?" Aí ele vai falar: "Olha, é possível se você ficar na base tal". "Ah, mas eu não quero ficar na base tal". Ah, é possível então você fazer talvez um bate-volta. O consultor ele vai saber o que ele pode fazer por você para ajudar, né, na melhor maneira a sua viagem, né, a se realizar. Então isso que você falou foi, assim, muito importante, porque são muitas informações, são muitos passeios, muitas oportunidades. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, tipo: "Ah, fiquei 8 dias nos Lençóis, eu não cansei", porque tem muita coisa. Enquanto você vê pessoas falando que ficaram, tipo, 3 dias, 4 dias e fala assim: "Achei tudo igual". Se achou tudo igual, foi porque não teve um trabalho ali personalizado para você entender que não é tudo igual, que tem passeio assim, passeio assado, e tem muitos tipos de passeio, e você não vai cansar, cara. Tem passeio que é mais para relaxar, tem passeio que é mais para contemplar, tem passeio que é mais para andar, como é o emendadas, né. Tem passeio de quadriciclo, tem passeio de boia cross, tem passeio para você ver cara, Revoada dos Guarais, não sai da minha cabeça. Da próxima vez que eu for, eu vou fazer Revoada dos Guarais, porque é algo que eu acho muito bonito, toda vez que eu vejo vídeos eu fico: "Gente, deve ser um momento também muito lindo", que para quem não sabe, Revoada dos Guarais é quando você vê o voo, né, dos guarais, que é um animal típico da região, né, uma ave, você vê eles voando para ir para os manguezais ali, para onde eles dormem, né. Gente, é um passeio que eu quero muito fazer, mas assim, vai ter que ficar para a próxima, porque nesse eu não consegui. É, porque nesse caso esse não sai de Barreirinhas, né, ele é um passeio que É, a gente tem um transfer, aí é uma coisa legal, Rota das Emoções, a gente tem um transfer que leva a pessoa de Barreirinhas, Santa Amaro, para Parnaíba, que já é no estado do Piauí, e em Parnaíba tem a Revoada dos Guarais, que aí a Tem a pessoa ela história entra no dos barco. Guarás também em Atins, né? Tem? Tem. isso, tem Revoada dos Coisa Guarais nova. em Atins. A Eu Jerical não aparece sabia. também em Atins, mas como eu não fiquei nessa base, infelizmente eu não consegui fazer, por isso que eu tô falando. Mas é um passeio que eu queria muito, então assim, na próxima, eu já tenho esse objetivo, assim, eu quero fazer Revoada dos Guarais. Assim como também tem o trekking, né, a gente já pode falar mais pra frente também, mas tem a possibilidade do trekking que você vai andando também ali nos Lençóis Sim. durante vários dias, já é algo que demanda mais condicionamento físico da pessoa, né, não é uma viagem tão para a pessoa ficar mais de boa, não, você vai ter Você que topa andar ali fazer uns 10 quilômetros por dia, entendeu. você topa fazer essa loucura, Laura? Você topa Eu ir andar? topo, eu nem acho loucura, gente, como é que pode a cabeça Eu da pessoa. acho inclusive eu acho a cara da Laura. Eu acho que ia ser maravilhoso acompanhar essa aventura aí, porque realmente é uma aventura, né. Para quem tem um perfil, assim, porque você tem que pernoitar, e você tem contato direto ali com a natureza, então assim, é outra vibe. Eu não tenho isso aí não, isso aí eu não tenho não, eu nos primeiros 1 quilômetro que eu andasse nos Lençóis com o sol na minha cabeça, eu já estava aqui assim, ó. Aí você chega Os à noite e você vai dormir na barraca ou numa rede. E pior na Na verdade, nesse rede, caso, eu acho que não é na barraca, acho que não é na rede, né, porque eles é levam na para a rede. comunidade as comunidades ali da região, que você vai parando, aí Tem você vai algumas conhecendo. opções, né, que eu vejo que as pessoas elas acampam, né, montam a barraca, mas eu não sei qual a diferença, né, se tem como você escolher, Eu como acho que se aí a pessoa tem que levar a sua barraca, porque no caso desses alojamentos ali no meio dos Lençóis, né, tem muitas redes, e eu acho que é o que eles disponibilizam, as redes. Mas se você quiser dormir na barraca, eu acho que você tem que levar a sua barraca, mas aí já é tipo, você tem que andar 10 quilômetros por dia levando a tua barraca também, né, tem isso. Mas já é outros 500. Mas eu super faria a travessia dos Lençóis. Inclusive, eu tinha vontade de fazer, mas os meus amigos que foram comigo nessa última, eles não iriam fazer. Então aí eu tive que fazer ali o Não, o padrão. padrão, né, que são os passeios normais. Mas numa próxima ida, com certeza, eu faço a travessia. Será que rola um vlog para Jericá desse trekking aí que você vai fazer?
dos Lençóis Maranhenses. Olha, eu acho que rola, hein? Se você quiser editar. Fica no ar aí, fica no ar. Então, gente, vocês estão vendo, né, que Lençóis tem para todos os gostos, todas as vibes. Então, você que decide qual o modelo de viagem que você vai fazer. Exatamente. Inclusive, se a pessoa ela vai tanto em casal, em família, se é mais idoso, aí dá para adaptar algumas coisas, talvez não ir para Barreirinhas, ir para Santa Amaro, que é mais próximo do parque, fazer umas coisas mais devagarzinho. Se tem criança, a mesma coisa, né? Com relação aos idosos. E tem a galera da aventura, porque, querendo ou não, Rota das Emoções, o nome já diz, é de aventura. Então, tem gente que Exato. tem kitesurf. Eu vi um vídeo recentemente, né, de um cara que ele pulou de um avião com paraquedas, né? Foi paraquedista. Ele pulou em cima dos Lençóis Maranhenses e tem uma visão linda. Lindo. Eu não tenho Eu já coragem. vi esse vídeo também, é maravilhoso. Eu não faria, né? Mas não teria essa coragem. Mas que lindo. Eu também não. Isso aí eu Também não. também não. Eu tenho na minha cabeça que algumas coisas de morrer eu não faço. Tipo assim, pular de um avião, ficar no ar, eu não faria. Entendeu? Estamos de Não tenho acordo. asas. Estamos de acordo. Inclusive, mas tem uma coisa que Mayara vai fazer, talvez, eu acho que é o passeio de avião, né? O voo panorâmico. Sim, estou Que ansiosa por esse vai ter a passeio. mesma visão, né? Vai ter a mesma Só vou visão. pular, né? Isso eu É. não farei. Mas o Já tá resto, bom, já tá bom. Eu quero cada detalhe gravado. Quero ver as rodas do avião, a hélice, o cockpit lá do piloto. Inclusive, Laura, eu queria saber um pouco mais. A gente falou um pouquinho agora sobre, enfim, as bases, né, a diferença, sobre os transfers. A gente falou também sobre o tipo de pessoas que vai para cada local. Mas eu queria saber também uma coisa muito importante, a época. Quando você viajou, você tinha comentado que a época que você foi, queria um pouco entender também, na sua perspectiva, as experiências mudam conforme a época que a pessoa vai? Vale a pena viajar na alta, na baixa temporada? Principalmente assim, para quem quer, tanto para quem não liga para a muvuca, para a quantidade de pessoas que estão, às vezes, nos lugares, como também para quem liga, e aí quer ir numa época que não seja tão ruim, né, de ver as lagoas, mas também que não esteja tanto cheio. Essa pergunta também é muito importante de ser feita e de ser respondida, né? Porque quando eu fui, foi em agosto, e é alta temporada nos Lençóis Maranhenses, que no caso são os melhores meses, né? Entre junho e agosto. Ou seja, junho, julho e agosto você tem lagoas cheias e fora da temporada de chuvas. Então, assim, ideal. Em setembro, você tem ainda céu azul e tal, sem chuva, mas as lagoas já têm uma grande diminuição assim no volume, né? Elas já estão diminuindo. Mas ainda tem lagoas, ainda dá para ir em setembro. Já em outubro, aí as lagoas já estão secando mesmo, você já não encontra, assim, muitas lagoas, até o período das chuvas voltar novamente, que aí já é ali no começo do ano, né, mas, assim, de outubro até dezembro, mais ou menos, você já não tem lagoas, então já não é uma época que eu recomendo ir, né, para os Lençóis. Claro que sempre vai ter aquela passagem, eu sempre falo disso, né, normalmente quando a gente compra passagem, assim, barata, a gente: compra passagem e vai", é uma passagem um sonho, né. Mas, a gente também tem que se atentar a isso, né, se você tá indo num período em que não tem lagoas cheias, tem lagoas lá nos Lençóis que elas ficam o ano inteiro, né, que elas são permanentes, assim, que eles chamam, tem uma palavra específica, mas enfim, tem lagoas que ficam o ano inteiro. Mas não significa também que você vai ter a mesma experiência de uma pessoa que foi na alta temporada, que foi nas lagoas cheias, que todas as lagoas eram cheias, e você tem ali também a cristalinidade das águas, porque pensa, são lagoas, a água está ali parada durante um tempo, eu penso assim na minha cabeça, né. Então quanto mais, tipo dezembro, você foi em dezembro, se você encontrar uma lagoa, eu acredito que a água já está parada ali há bastante tempo, então eu já fico imaginando que ela vai ter criado mais lodo, ela já vai estar mais escura, né, porque são lagoas de água da chuva, lagoas de água doce. Então tem essa questão também da gente avaliar que o período que a gente está indo, ele é essencial para a experiência que a gente quer ter.
Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela foi em maio, ela acabou de ir, e a experiência dela foi bem diferente da minha, por 2 motivos. O primeiro é que ela pegou chuva ainda, mas isso foi algo que ela já foi sabendo, porque ela conversou comigo antes, ela já foi sabendo que ela ia pegar chuva. Eu falei: "Amiga, é um período chuvoso, mas as lagoas estão cheias, já maio já é época de lagoas cheias nos Lençóis, então você já vai conseguir aproveitar lagoas cheias, mas saiba que você pode pegar chuva". E aí ela não pegou chuva todos os dias, mas ela também não pegou sol todos os dias. Então tem esse equilíbrio aí de que você, né, tá indo numa época ainda de baixa temporada, né, porque maio ainda é baixa, mas que você pode pegar chuva, mas as lagoas estarão cheias. Enfim, a experiência que ela teve foi bem diferente da minha, porque, por exemplo, emendadas ela não conseguiu fazer, foi um dia que choveu muito, e eles resolveram que eles iam cancelar, assim, eles estavam começando a caminhada, mas estava chovendo, e muitas nuvens, assim, escuras, né, então eles acharam até mais seguro, foi ali em consenso com o guia e tudo, eles acharam mais seguro eles não realizarem o passeio até o final, porque eles estavam naquele período da chuva mesmo, né, pegando muita chuva ali no Emendadas. E não teria pôr do sol, isso é algo importante falar, todos os dias eu peguei pôr do sol, assim, lindos, todos, todos os dias. Eu fiz 3 dias de passeios até o pôr do sol e todos os 3 eu peguei lindos pôres do sol. A minha amiga não pegou nenhum, então isso é algo que você também tem que levar em Olha consideração, né. aí como muda a experiência de pessoa para pessoa, né? Porque, digamos, se sua amiga não tivesse o seu suporte de dizer e preparar ela na expectativa, e ela fosse, ela ia dizer que os Lençóis Maranhenses é uma coisa, Uhum, mas exatamente. você que teve uma preparação, um acompanhamento, você já disse que é outra, né? Então, tem essas diferenças de experiências aí bastante, né, na internet, inclusive. Você vai entrar nos comentários do Google dos Lençóis Maranhenses, você vê gente reclamando que tem muita areia, porque as lagoas estavam Pois é. sujas, alguma coisa Tem gente assim. falando que, era só uma pocinha nas dunas, assim, mas qual foi a época que você foi? Porque, assim, são lagoas enormes, são lagoas cara, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é do tamanho da cidade de São Paulo, tipo, a cidade de São Paulo é enorme, gente. E como é que você vai dizer que, era uma pocinha, assim, nas dunas? Não, você provavelmente foi numa época que não era ideal, você provavelmente também não teve uma pessoa ali ou um consultor, né, que a gente pode dizer que estava ali te auxiliando, falando que essa época você vai encontrar chuva ou que essa época você vai encontrar lagoas secas, porque isso é importante, né, ter esse alinhamento da expectativa da pessoa que está indo. E a minha amiga, ela foi sabendo que ela poderia pegar chuva, mas que as lagoas estariam cheias, e de fato as lagoas estavam cheias, inclusive ela tem vídeos na Lagoa Bonita que, nossa, a Lagoa Bonita tá assim, cristalina, água azulzinha. Na minha vez, que já foi agosto, a água tá cristalina, mas ela já não tá tão azul, ela já tá ficando uma cor mais esverdeada, porque já tem uns dias, já tem meses no caso, né, ali desde que pararam as chuvas e que a água não está se renovando, por assim dizer, né. Mas eu falo assim, gente, só que lagoa é lagoa, você vai pegar ali, a lagoa ela é enorme, ela é muito grande. Inclusive, as pessoas precisam se atentar a isso, né, porque eu vejo muitos relatos de pessoas que pensam que a lagoa, ela não tem uma profundidade muito grande e simplesmente vai e pula. E se surpreende, porque muitas dessas lagoas são profundas, né. E isso, a gente pensa também na importância, né, de ter esse cuidado, de estar bem assessorado por guias experientes que possam cuidar de você, para que você não se coloque em risco. Inclusive, é muito importante, a gente ressaltar que os Lençóis é um lugar que não tem uma estrutura tão preparada, né, com grandes hospitais, como uma metrópole, por exemplo. Então, é muito importante que os viajantes estejam cientes disso, também estejam bem preparados com um bom seguro viagem, para que não aconteça, né, nenhuma intercorrência. E caso venha a acontecer, você não ter nenhuma dor de cabeça, né, porque você vai estar ali assegurado, né, por um bom seguro viagem. Inclusive, os clientes, né, os viajantes podem também, no momento do ato da contratação do seu serviço, incluir o seguro viagem, que é muito importante.
Sim, nas nossas cotações a gente sempre orienta os consultores a incluir prioritariamente em todas as cotações seguro viagem, e aí deixa como opção do cliente retirar ou não, porque a nossa prioridade é a segurança, né? E lençóis, você falou aí sobre a questão de acidentes e tal, e é muito normal, e eu entendo você que está pesquisando, você ir lá nas notícias, procurar, e aí às vezes também aparece lá no feed do Instagram, do TikTok, um monte de notícia ruim da região, não só para Lençóis Maranhenses, mas Porto de Galinhas, Salvador e outros lugares. Tem todo lugar já aconteceu alguma coisa ruim, gente, infelizmente. Mas essas coisas ruins podem ser, a não ser que seja um imprevisto, né? Mas a maioria pode ser cuidadosamente evitado por cuidados que a gente possa ter com segurança, né? Com o tipo de serviço que você contrata, com as recomendações que você segue dos guias. Inclusive, houve até um acidente, eu não quero que a pauta nossa aqui seja isso, mas houve até um acidente recente nos Lençóis Maranhenses, onde um homem, infelizmente, ele foi mergulhar, fazer aqueles vídeos, daqueles tipos de vídeos, né, que o pessoal mergulha e aí filma, mas não prestou atenção na profundidade da lagoa. Eu tenho que confirmar a informação, vai passar e mostrar rapidamente a matéria, se ou foi faleceu ou que ele ficou tetraplégico. Eu tenho que lembrar dessa informação. Mas, de qualquer forma, não é uma experiência que a gente quer, uma viagem tão boa, né? Que a gente não quer estar ali para se divertir e isso marcar a nossa vida de uma forma tão ruim. Por isso que segurança é muito importante para quando vocês forem viajar para qualquer lugar. Prestem bastante atenção na segurança que a agência, enfim, qualquer outra pessoa que você esteja sendo fonte de informações repasse para você isso, né? Segurança está em primeiro lugar aí de você, da sua família, do seu companheiro, enfim. Entrando também nessa questão da segurança, eu queria tirar uma dúvida com a Laura sobre coisas que ela pode ter visto por lá, né? Barreirinhas, do Jericoacoara a gente já chegou a comentar também, mas principalmente no caso de Lençóis Maranhenses, que é justamente com relação à segurança, principalmente voltada para o nosso público, que em grande maioria são clientes, né, mulheres, assim como nós, e cada uma do seu tipo, algumas casadas, outras solteiras, estão com amigos, enfim, então, ou estão em lua de mel, namorando, enfim, e nesses casos a gente se preocupa muito com a segurança dessas mulheres, né, nesses locais. Eu queria muito saber, você que foi para esses lugares, você sente que são lugares que são seguros para mulheres solteiras irem, ou é melhor ir acompanhado, ou você acha que é assim, que são lugares que essas mulheres vão se sentir confortáveis de ir? Então, a gente teve boas experiências, né, mesmo a gente estando ali eu estava com uma outra amiga, né, que também era mulher, então a gente teve boas experiências nos passeios, foi super tranquilo. Normalmente as pessoas me perguntam também, né, sobre viajar sozinha, sendo mulher e tal, e não é algo que eu ainda tenho muita experiência, porque eu só fiz uma viagem sozinha até hoje, mas é algo que, eu já tenho esse olhar também como mulher, da gente se sentir confortável, de estar fazendo um passeio, e eu e a minha amiga, a gente se sentiu confortável em todos os passeios, a gente não teve, assim, nenhuma questão nem com enfim, por sermos mulheres, estávamos sentindo algum desconforto com relação a isso, foi bem tranquilo. E com relação à segurança também, a gente foi super tranquila, assim, a viagem, eu acho que foi uma das viagens que eu mais me senti segura, assim, no Brasil, enfim, acho que até por segurança, sei lá, de se você botar um celular em cima da mesa e você não se preocupar se alguém vai pegar, porque falando como uma carioca, isso às vezes é algo que a gente preste atenção, sabe, vou sentar aqui no restaurante, eu não vou deixar meu celular dando bobeira em cima da mesa, e o celular vai ficar guardado ou dentro da minha bolsa, ou debaixo da minha perna, e são coisas que a gente sempre pensa, né. E lá não, a gente estava muito à vontade, a gente deixava o celular em cima da mesa, a gente ficava ali comendo, sei lá, num restaurante que era ali na esquina da nossa pousada, a gente estava ali com o celular em cima da mesa, tranquilamente. Então a gente teve essa questão tanto da segurança por ser mulher, quanto a segurança no geral, de se sentir segura no ambiente, a gente estava super tranquilo com relação a isso, tanto em Barreirinhas quanto em Santo Amaro. Foi muito tranquilo. E Bom. propriamente nos passeios também, né, que a gente deixava a bolsa ali na volta da lagoa,
e ia para a lagoa. Era super de boa, não precisava ficar Até olhando se alguém porque estava mexendo ou não. nessas situações, eu acredito que o guia também fica olhando, né? Ali para ver se, enfim, pode acontecer alguma coisa, mas no geral eu também não vi. A gente não escuta relatos, né, de baixa É, segurança nesses lugares assim. É diferente de você estar numa cidade, né? Às vezes a pessoa ela vai fazer um city tour em São Luís, já é diferente. Assim como você já fez outros city tours, né, em outros locais do Brasil, que em outros episódios a gente vai falar mais, né? Mas por enquanto a gente está focando em Lençóis, em Jeri, mas aí é diferente, você está num lugar grande, né? Uma metrópole, enfim, é outras circunstâncias. Agora você está em Lençóis, Jeri, aí às vezes a gente entra num modo que até quando voltar para casa tem que ter cuidado para não estar nesse modo ainda, né? Galera que mora. Eu exatamente. moro em Salvador, você no Rio de Janeiro, imagino também para a galera que mora em São Paulo. Não dá para vacilar, né? Agora, para quem Exatamente. mora em Campina Grande, não pode dizer nada, né, Maiara? Não, Campina Grande é assim, segurança. Cara, você tá lá no São João de Campina Grande, 1 milhão de pessoas. Eu me sinto confortável. Eu não vou dizer que eu deixo meu celular no bolso de trás dando bobeira. Mas eu me sinto confortável de pegar meu celular, poder fazer ali vídeo, ficar à vontade, sabe? Você se sente mais confortável. Mas é É, isso. Eu também, como carioca, eu tenho pensamento de não dar oportunidade para o ladrão, né? É isso. Sim. Aqui a gente tem, né, casos, mas de maneira geral, eu particularmente me sinto segura em comparação a outros locais, né, que eu já visitei, né, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, são lugares que a gente fica sabendo, né, que tem mais essas situações. Mas com relação aos lençóis, é muito bom saber disso, porque eu particularmente gosto muito de viajar para lugares em que eu me sinta segura. Então, saber que a gente pode ir para os lençóis aproveitar a beleza daquele lugar e ainda assim se sentir seguro é muito bom. é outro nível, né? A gente parar essa preocupação. Mas eu confesso que quando eu faço essas viagens, eu não desligo, não. Eu fico. O modo segurança ainda fica no alto nível, não tem como. Aqui a gente aprende de um jeito, a gente vai sendo condicionado a isso, e aí quando a gente viaja, a gente vê um povo assim vacilando, você fala, olha, dá vontade até de roubar a pessoa, só para ensinar a lição. Brincadeira. Não, Aqui é mas mais, é o certo mesmo. aqui é mais tranquilo, né? Mas assim, eu particularmente sou uma pessoa muito assustada, então eu sempre estou ligada mesmo. Então é normal a gente ficar nesse mood. Esse iPhone 17 Pro Max aí, fia, aqui em Salvador, eu vou te dar, quando você vier para cá, eu vou falar, toma um Motorola. Você vai gravar, eu vou gravar tudo no Motorola? Vai, grave tudo no Motorola. Isso aqui, para quem não sabe, é o meu celular do ladrão. É um É mais Motorola. novinho, né, amiga? Tem que ter, né? Então, assim, exatamente. Então, assim, tem o celular do ladrão, tem gente que tem o celular do ladrão que nem funciona mesmo, né? Que a pessoa compra um celular que é só carcaça, só para Sim. entregar para o ladrão. Tem isso também, Mas os caras aqui no estão Rio. espertos. Não dá para fazer isso mais, não. É, tem gente muito esperta, então. E, no caso, esse daqui eu ganhei do meu tio, que era um celular velhinho que ele tinha, porque agora eu tenho drone, então eu preciso usar com o meu drone um outro celular, né? E se eu quiser usar o meu nesse meio tempo, porque no caso o meu está sendo usado como webcam para este podcast. Olha Então, aí. assim, é, eu tenho que ter esse outro celular para isso, né? Para poder estar ali mexendo no drone, etc. E virou meu celular do ladrão, porque numa oportunidade, né? De entregar uma coisa para o ladrão, eu vou entregar isso aqui, né, não o meu celular mesmo. Mas, enfim, não tem muito como escapar. Mas por incrível que pareça, assim, eu me senti muito segura, por incrível que pareça não, né, porque as pessoas têm esses relatos lá, né, de que é uma cidade realmente muito segura, né, os locais lá são muito seguros. E com relação a você ficar na lagoa também, você fica lá na lagoa, suas coisas estão ali na areia, super de boa. Se for em Santa Amaro, você ainda recebe cadeirinha, né, que eles dão cadeirinha para você poder levar até lá a lagoa, você fica bota sua bolsa ali na cadeirinha, vai para a lagoa, fica super de boa. Então, super tranquilo, essa questão da segurança é muito bom se sentir assim. Pelo menos esses pedaços de paraíso, assim, que a gente pode ficar um pouco mais tranquila, né? Pelo menos na maior parte do tempo. Inclusive, foi algo que eu ia até comentar no início do episódio, mas acabei esquecendo.
é justamente isso, que todos os episódios aqui que a gente for trazer, que eu espero que esse projeto dê certo, e só vai dar certo com o seu apoio, a sua ajuda aí, deixando um like, compartilhando no WhatsApp, manda para geral aí, quem você achar interessante para... Elas estão apontando para Não é baixo. assim que faz? Tem que curtir Mas aqui, aqui tem um setinho aqui para você compartilhar. Então, se assim, inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe. exatamente. E aí, nesse caso, a gente sempre vai trazer conteúdos que a gente quer. Hoje foi uma coisa mais padrão, né? Falando sobre os destinos, conhecer um pouquinho mais ali sobre Lençóis, Jeri, ou da experiência da Laura, tirando algumas dúvidas também. Mas a gente também vai trazer outras coisas, não somente sobre os destinos em si, mas notícias, curiosidades, principalmente voltado para você, que a grande maioria do nosso público, né, como eu já falei, são mulheres que estão planejando as suas viagens para sua família, para os seus companheiros, né, e também para si mesmas. E a gente quer trazer essas informações da melhor forma possível para você saber se é seguro, se não é seguro, o que vale a pena, o que não vale. Enfim, aqui são recomendações, lembrando, porque nós temos 3 mulheres aqui completamente diferentes uma das outras, cada uma tem um jeito, eu acho que é isso que torna algo especial aqui. Eu sou muito low profile, eu viajei para Porto de Galinhas em janeiro e eu fui fazer os vídeos, os conteúdos para Jericá, né? Mas normalmente, você me pergunta, Emily, você faria tudo que você fez? Não, eu não faria tudo, porque eu sou muito de boa, assim, eu ficaria na praia e passaria o meu tempo ali, faria 1, 2 passeios no máximo, então eu sou muito assim. Já as meninas, não, cada uma tem um jeito diferente, né? E a gente vai trazer os nossos jeitos para cá e eu espero que você possa se identificar com algum deles, né? Isso. E eu vou até pegar o gancho da gente falando assim de alguns outros destinos. Eu sempre falo sobre a questão de São Luís. As pessoas normalmente perguntam para mim, né? Ah, vale a pena ficar em São Luís? Eu sempre vou recomendar ficar pelo menos um dia em São Luís para fechar ali Lençóis, porque você tendo um dia em São Luís, você consegue conhecer ali o Centro Histórico, que é patrimônio, né, mundial pela Unesco, assim como o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses também tem esse título agora, né, de Patrimônio Mundial pela Unesco. Então, quando a gente vai para esses destinos que tem ali um centro histórico, eu sempre recomendo muito de fazer um tour guiado. Eu sou a defensora, assim, ferrenha do tour guiado, porque faz a cidade ganhar vida realmente, você entender ali como era aquela cidade antes, como tudo funcionava, o que realmente deu certo e o que virou outra coisa. Os museus. Gente, eu super recomendo fazer tour guiado. A gente fez esse tour guiado em São Luís, né? Depois que a gente voltou dos Lençóis, e foi assim maravilhoso. Realmente entendendo a cidade, sabendo ali os pontos, né, que a gente pode ir também, tem isso, porque o guia, ele vai te levar nos lugares que são melhores para você ir, obviamente. O Centro Histórico de São Luís é muito grande, a gente não andou nem 10%, eu acho, porque é muito grande, mas o guia nos levou nos lugares certos, né, nos lugares que a gente podia andar ali melhor, assim, que a gente tinha mais segurança também para andar, que a gente conheceu a gastronomia, a cultura do lugar, a história, enfim, recomendo super para fechar assim essa viagem, né, pelos Lençóis ali, ter um dia em São Luís. Legal. Bom comentário. Inclusive, a gente tem o City Tour, né? Talvez durante o podcast aqui vocês viram passando na telinha aqui o nosso cupom, o cupom podcast, esse é o cupom, o nome. Você pode estar escaneando aqui para o nosso site de reservas e procurar, né? Por Maranhão, vai ter lá a opção do City Tour em São Luís, que você pode estar reservando. Tem a opção compartilhado e privativa, né? Obviamente que muda a experiência de um para outro, aí você pode pesquisar, conversar com um de nossos consultores para entender um pouco mais dessas diferenças. Não somente isso, a gente está planejando, mas eu ainda tenho que ter certeza dessa informação. Talvez quando você escanear esse podcast sair, você vai conseguir já acessar. Mas tem perto de São Luís também Alcântara, né? Então, para uma galera que gosta também não só de história, mas ciência, porque Alcântara, para quem não sabe,
é um local que já foi muito de lançamento de foguetes. Eu acho que até hoje ainda está ativo, né? Mas um pouco mais devagar. Aconteceu um acidente lá na época que parou o planejamento espacial brasileiro, mas parece que está voltando, e isso é parte de uma história assim muito incrível da ciência brasileira. Então, para quem gosta de ciência também, eu acho que os Lençóis e Alcântara, e, enfim, e história que você vai encontrar em São Luís também é uma coisa assim que é uma grande junção, né, de tudo. Porque, querendo ou Eu não, é vou uma coisa que a até gente. vou até fazer um adendo, Emily, porque na época que eu estava lá nos Lençóis, alguns seguidores que são da região, né, de São Luís, eles me recomendaram, porque eles sabem que eu gosto dessa coisa histórica, né, de tour guiada, essas coisas. Então eles me recomendaram conhecer Alcântara. Então no passeio, né, do City Tour em São Luís, a gente consegue, inclusive, o guia fala pra gente, para lá é Alcântara. Então a gente consegue meio que ver, eu não sei se realmente era Alcântara ali o que eu estava vendo, mas a gente meio que consegue ver ali. Então Alcântara também algo que me recomendaram muito. Eu só não fiz porque eu só tive um dia, e aí eu não teria conseguido fazer os 2. Mas se a pessoa tiver a oportunidade de fazer o City Tour em um dia, Alcântara no outro, enfim, escolher um dos 2, eu também recomendo muito, porque foi bem recomendado para mim, pelas pessoas que são da região ali mesmo de São Luís. Sim, sim, é muito legal. Inclusive, é uma coisa que eu não sei se chegaram a conversar com você, Laura, na sua viagem, os guias, enfim, mas eu acho muito interessante também para as pessoas que gostam, assim como nós, de arqueologia, de história, de ciência, entender também sobre. Você está vendo os Lençóis Maranhenses, às vezes a gente tem que parar de ver somente como areia e lagoas, mas entender a formação dos lençóis, como tudo começou, como era milhares de anos atrás, qual é a explicação científica para aquilo ocorrer. É muito interessante quando você abre no mapa mundi no Google, você afasta assim a Terra, você vê os lençóis, você vê que tem Nossa. um vento que parece que vem do mar e aí faz as lagoas meio que se distorcer assim. É muito incrível, né? É incrível você olhar para isso com essa visão, né? Porque tudo parece que ganha vida, fica diferente quando você procura saber sobre aquele lugar, como a Emily falou, né? Não é simplesmente lagoas e areia, mas tem um porquê ali, do porquê tem aquele Parque, né, Nacional dos Lençóis, e é incrível. E até mesmo a formação geológica, né, como você estava falando, Emily, porque eu gosto muito de geografia e história, na verdade, né? Então, além de conhecer a história ali, você entender que a geografia do nosso país, assim, aqui, essa parte, né, do Nordeste, ela era para ser deserto. E não é à toa que tem muita areia ali naquela parte dos Lençóis, mas é o único lugar do mundo que tem lagoas também. Por quê? Porque a gente tem a Amazônia, que traz umidade, que traz chuva. Então, eu sou apaixonada por essa questão toda também de geografia, de geologia, porque a Amazônia traz essa umidade para cá, né, para a região do Nordeste, e assim a gente tem toda essa formação, né, um deserto com várias lagoas, mais de 36.000 lagoas, né, que são os números aí dos lençóis. Então, cara, é um cenário que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, você só vai encontrar no Brasil, e a gente Eu, tem sim que valorizar. eu ainda não conheci pessoalmente. Eu fui para o Maranhão, né, ano passado, só que eu fui para o Maranhão de passagem. Eu vi o interior do Maranhão, uma cidadezinha bem pequenininha. Eu não lembro nem o nome aqui agora. Eu vou ficar devendo até a Carol, que é uma amiga minha. Ela sabe muito bem o lugar que eu fui, mas a questão é que é incrível essas diferenças, né, do interior do Maranhão, dos outros lugares, mas eu não cheguei aí para Lençóis Maranhenses. E eu, por exemplo, outra coisa que pode muita gente gostar de fazer também, como já passou aqui alguns que falaram conosco, pessoas que são entusiastas, por exemplo, de fotografia noturna, fotografia às vezes de madrugada para pegar aquele lindo tanto o pôr do sol quanto o nascer do sol, as estrelas e os lençóis maranhenses. Eu sei que é um nicho muito específico do que eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que às vezes alguém que está assistindo gosta também, se encanta por essas coisas, tirar foto desses locais, né? Essa parte da astronomia,
que muitos estudiosos, né, que gostam disso, vai para os Lençóis para observar, porque é um dos destinos do Brasil em que você consegue observar a Via Láctea a olho nu, assim, numa forma esplêndida. Então, é incrível a gente saber que tudo isso tem no Brasil, e que pessoas do mundo inteiro valorizam e veem aqui, né? E muitas vezes as pessoas aqui do nosso país não ligam. Então, é muito legal a gente poder trazer isso, trazer esse assunto aqui do nosso podcast, para que mais pessoas possam conhecer, né, esses destinos tão incríveis. Eu queria até pegar esse adendo e falar que exatamente essa é a minha missão no Abraço Viajante, porque eu falo sobre turismo no Brasil, né? E muitas das vezes a gente tem as pessoas comentando coisas do tipo: ah, mas viajar no Brasil é mais caro do que viajar para fora. E eu fico como se o Brasil fosse inferior a fora. O que você está falando? O Brasil é superior em muitos cenários. Então, assim, tem lugares que sim, a passagem vai ser mais cara quando você vai viajar para Lençóis, quando você vai viajar para, enfim, uma cidade no interior, por exemplo, Parintins, que tem um festival lá que é na Amazônia. Então, Sim, assim, a gente tem diversos lugares que a passagem vai ser muito mais cara sim, mas a dificuldade de locomoção para chegar até lá, meio que faz jus a esse valor, né. E, enfim, eu não falo, assim, muito no sentido de: "Cara, por que você está depreciando o nosso país? O nosso país também é maravilhoso". Sim, eu gostaria que fosse mais barato? Com certeza, mas o nosso país também é incrível, então não gosto desse tipo de comparação do tipo: "Ai, mas é mais caro do que viajar para fora". Mas aqui tem coisas muito melhores do que lá fora, em diversos sim, sentidos, então vai depender muito do que você está procurando também, se você está indo de uma capital para uma capital, porque é mais barato ir de São Paulo para Lisboa do que ir de São Paulo para os Lençóis Maranhenses. Depende da época, depende da passagem, depende de muitas coisas. E fora que você está falando de uma capital para uma capital, enquanto a gente está falando ali Lençóis já é uma coisa mais, já é uma coisa mais no interior, tem enfim, tem sim, diversas questões que a gente entra nisso, e eu gosto muito de falar sobre destinos nacionais por isso. A nossa cultura, a nossa gastronomia, os nossos destinos no geral, assim, não tem comparação. E o povo brasileiro é o povo mais receptivo que existe. A gente cara, a gente gosta muito de festa, a gente gosta muito de pessoas. Assim, tem alguns lugares que eu já senti uma frieza, assim, que eu não posso nem falar do Vai para não povo brasileiro criar todo. criar barraco aqui. Vai para não criar barraco. Para não ser cancelada, não vou citar, só sei que, assim, Nordeste é um destino não, né, uma região que eu sempre estou viajando, porque eu gosto muito, as pessoas no Nordeste sempre são muito receptivas, a gastronomia normalmente não me decepciona, eu sempre gosto de comer em tudo quanto é lugar. E, com relação à gastronomia também, eu sempre falo muito do Pará, que é um destino que eu adoro, tá, a Jericá ainda não atua no Pará, mas eu estou Olha, crendo tem que vamos chegar spoilers, lá. spoilers de que eu sei, de que eu só digo um lugar, ó, Alter do Chão. Joguei no ar. Então, né, então, vou deixar no ar aí, mas são lugares, assim, que eu amo a gastronomia paraense, e é uma gastronomia completamente diferente do que a gente vai falar gastronomia brasileira, porque apesar de ser uma gastronomia brasileira também, é diferente do que eu como aqui no Rio de Janeiro, que vocês comem aí em Salvador e em Campina Grande, é uma culinária completamente diferente. o Brasil é muito rico nisso, nessa questão da gastronomia. Eu, inclusive, acho assim que nenhum país ganha da nossa gastronomia. Porque assim, a gente pode ter pegado algumas coisas, ter se inspirado em alguns países, sim, mas a gente pegou e melhorou, entendeu? A gente É. melhorou. Exatamente, Mai, disse tudo. O A gente nosso sushi mergulhado em farinha panko e no e óleo. a pizza, né, com aquela borda de cream cheese chocolate. E É. a gente dá o nosso jeitinho, dá uma melhorada. Então, eu acho que a gastronomia do nosso país é muito rica. E como Laura falou, né, cada lugar muda completamente. O Brasil, né, por ser muito grande, então tem lugares que é completamente diferente de outro. Inclusive, né, nessa época agora do ano, fica aquela briga, né, do que, como é que se chama? Se é munguzá, se é canjica. Porque aqui, por É. exemplo, É, no nosso país, Campina Grande, chama munguzá. E a gente que Aqui é criou, né, munguzá também. Aqui é é munguzá munguzá. também. Então, eu Eu, como inventando. filha de pernambucano e moradora do Rio de Janeiro, nascida aqui, eu vou falar uma coisa que a minha mãe me comentou, né,
que a minha mãe ela faz mungunzá aqui em casa e ela faz canjica, que no caso a nossa canjica branca seria o mungunzá de vocês. Mas a minha mãe diz que tem uma diferença na receita do mungunzá e na receita da canjica, que, tipo, o milho amarelo, por exemplo, do mungunzá, a gente na canjica aqui que a gente faz com leite moça, enfim, que é a diferença, né, da Que pra gente é preparação. munguzá. É, Então, só que minha mãe diz que tem diferença na receita. E, por exemplo, o sim. mungunzá, ela bota algumas pitadas de sal, enfim, tem umas diferenças que agora eu não vou lembrar, porque eu mesma não sei fazer, quem sabe fazer é a minha mãe, mas ela diz que tem diferença, porque a minha mãe faz aqui às vezes mungunzá e ela faz canjica também. E tem gente, realmente tem uma diferença. Mas eu entendo, assim, que no geral, a gente falar, por exemplo, quando eu tô aí em Campina Grande, ali na terra do meu namorado, Olinda, Pernambuco, eu chamo de munguzá, eu chamo do nome que é da região. Agora, quando ele vem pra cá, ou sei lá, a gente tá fazendo uma videochamada, eu tô ali tomando minha canjica, ele fala: "Hã, tá tomando munguzá?" Eu: "Não, tô tomando canjica, porque aqui é canjica". Pra ele é munguzá, mas lá na terra dele. Para mim, o munguzá é o que é branquinho e a canjica já é mais amarela, né? Isso. Eu já Isso, tenho então, essa e diferença. no Tem você vai além e tem botar o arroz doce a também, que tem produção gente vai que botar confunde. as imagens aqui do que é o munguzá que a gente está falando do branco e do que é a canjica da amarela. Só que aqui no Rio, a canjica amarela se chama curau. Eu não gosto desse nome, aí eu não Não, não gosto, mas brinca, enfim, é como chama Ó, aqui com no todo Rio. respeito ao Rio de Janeiro, que nome ruim. tá Nome vendo? muito ruim, concordo, Brinca. concordo. Tem que Mas botar o curau ele não é tão típico aqui, a gente não costuma comer tanto o curau. Já quando eu tô aí na terra de vocês, no Nordeste, aí sim, gente, eu gosto de comer curau. Por quê? Porque é canjica. Aí o nome já muda, já mudou o negócio, entendeu? Eu não sei explicar, mas eu já gosto de comer na terra de vocês. Enfim, tem uns que têm gosto de sabão também, isso é importante comentar. Alguns a minha sogra que fala, né: "Ah, desse lugar aqui tem gosto de sabão, a gente não gosta de comer lá não. Esse aqui é bom". Minha sogra, no caso, pernambucana, tá, vamos mencionar isso. Mas, Gosto de sabão é novo, nunca tinha ouvido falar ela desse falou que termo. algumas pessoas, às vezes, não sabem fazer muito bem e fica com gosto de sabão. O milho, sei lá, parece ficar com gosto de porque sabão, o na milho canjica. ele influencia no preparo do alimento. Então, existem as épocas certas também. Por isso que nesse período do ano é um período em que aqui no Nordeste se come tanto comidas feitas Sim. por milho. Porque é o momento da safra do milho, em que o milho está verdinho, está mais gostoso. Então, consequentemente, as receitas, né, como pamonha, canjica, munguzá, vão ficar mais gostosas, né? Então, por isso que a gente costuma comer bastante nessa época do ano. Inclusive aqui em casa, ontem e hoje a gente fez na panela de Ai, que pressão, minha delícia. mãe fez. Ai, maravilhoso! Eu amo pamonha e Então, canjica. aqui já não é tão comum, por exemplo, a pamonha e a canjica de vocês, que é a amarela, a gente não costuma comer tanto aqui. Já o munguzá, a gente já tem mais hábito. Assim, qualquer festa junina que você vai ter o munguzá, que no caso pra gente é canjica, né, é o branco. Então, assim, a gente tem esse hábito mais da canjica. O curau já é mais difícil, que a canjica amarela de vocês. Enfim, tá várias misturas de nome aqui que eu Não, também não esse sei por vídeo que que tá ótimo. chamam de canjica e canjica, coisas Aleatório. diferentes. O tema desse vídeo vai ser podcast novo, Jericoacoara, Lençóis e Muguzá versus Canjica. Ai, gente, E desculpa ter olha, feito essa mistura, mas isso é Mas Brasil, entendeu? Brasil, essa isso. a mistura. gente está trazendo a brasilidade para aqui, para Vem o cá, a gente tem que fazer um vídeo, a cada uma no seu lugar, provando coisas relacionadas ao Nordeste, apresentando isso. Eu vou ver se a gente faz isso no próximo. Se você quer que a Eu gente faça topo. isso, deixa aí nos comentários. A gente vai botar aí. Eu aqui vou trazer as coisas da minha região, a Laura da dela, a Maera da dela, e a gente, enfim, prova, né? E não vai dar para Infelizmente eu cada não uma vou provar. poder trazer muita coisa, porque o Rio de Janeiro não tem muita coisa típica não, gente, mas eu vou tentar, Mas entendeu? quando eu fui no Rio, eu conheci um lugar que é de Nordeste, que ele tem um. É tipo, eu não sei o nome que é. É uma galeria, sei lá, que tem vários Ah, restaurantes e. provavelmente foi a feira de São Cristóvão. Sim, ele tem um. Eu não sei, tinha um chapéu de cangaceiro, em formato de chapéu de cangaceiro, o lugar. A É, entrada, pelo menos, né?
Tem mais ou menos isso. É a Feira de São Cristóvão mesmo, que a gente chama aqui a gente chama de Feira de São Cristóvão, mas o nome é Feira, de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, se eu não me engano, esse é o nome todo da Feira de São Cristóvão. Mas como fica no bairro de São Cristóvão, a gente encurta para a Feira de São Cristóvão. Mas, então, a Feira de São Cristóvão, ela é um lugar, assim, que tem muitas coisas realmente da região, né? A gente encontra roupa, a gente encontra comida, a gente encontra até mesmo barzinhos, assim, coisas que tocam mais forró. Enfim, tem muitas opções lá na Feira de São Cristóvão, mas não é um lugar que eu frequento tanto. Mas, assim, comida típica do Rio de Janeiro, esse é o meu ponto. Eu não tenho tanto, entendeu? Só se for comidas típicas do Nordeste que eu vou comer aqui. É do Nordeste. Amiga, pode Aí ser tem como... Pode ser o quê? Eu sou muito contra isso também, gente, porque a pessoa fala assim, porque a comida típica do Rio de Janeiro é biscoito de polvilho. Me poupa, eu também não gosto disso, não. Eu acho muito fraco. Vem cá, nenhuma de vocês duas já vieram para Salvador, né? Nenhuma de vocês duas conheceram Salvador ainda. Eu já fui. Eu só passei, né? Eu não fui, mas eu quero muito ir para comer o legítimo acarajé. Tem o que é Vamos estar juntas nessa. Vamos acontecer esse ano, dezembro ou janeiro, vamos embora, para você vir para cá e a gente vai fazer um vlog aqui para o Jericá Viagens. Provando acarajés famosos de Salvador, porque tem os que são... Não negócio de acarajé famoso, não. Não. Eu vou lançar uma polêmica. Eu vou lançar uma polêmica. Na época que eu fui para Salvador, me disseram que não era para ir nos acarajés mais famosos, primeiramente, que era o da Dinha. Não vamos citar aqui, não. Tem dois. Cita não. Tá, não cita. Não cita, então. Não vou citar nomes. Não vou citar nomes, mas me falaram que não era para ir nesses famosos, que tinha outros melhores ali, me indicaram. Inclusive, falaram que um na frente do Farol da Barra era muito bom, que a moça fica debaixo do prédio, assim, bem ali debaixo, disseram que era bom ali. Meu namorado comeu, mas assim, a polêmica é essa. Não é que não era para não ir nos famosos. A polêmica é que o meu namorado pernambucano, ele sempre come no Alto da Sé, em Olinda, um acarajé lá. E ele não gostou do acarajé de Salvador. Ele gosta mais do acarajé de Olinda. Problema do seu namorado pernambucano. Eu não estou nem aí para ele, com todo respeito a ele, que eu não sei nem o nome dele, mas com todo respeito, porque o legítimo é de Salvador. Mas deixa eu falar um negócio, é verdade. De Munguzá, aqui não é do Rio. Não, mas assim, é de Salvador. Falando sério, é real. Sim, não é que é ruim os que são famosos, é porque não significa que são famosos que são os melhores. Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui num bairro muito periférico, subúrbio de Salvador, né? Eu moro, que eu não vou dizer, porque a gente não pode dar dados da nossa localização na internet, não é mesmo? Mas eu moro num bairro de subúrbio de Salvador, na Cidade Baixa. E o que tem de mulheres, assim, de famílias comuns, fazendo acarajé, e cada uma tem um jeito, sabe? E às vezes a gente prefere comer num canto, no outro, mas tem muita gente que gosta da outra pessoa porque é maior o acarajé, porque o preparo do camarão dessa moça é diferente, a pimenta aqui é melhor. Então, vai de lugar para lugar. Faz todo sentido. E aqui, onde eu moro, que eu já ia falar o nome, a gente tem muita variedade. Então, sim, não venha para Salvador pensando em locais específicos de acarajé. Chega para uma pessoa local que você conhece, e se você fizer uma amizade, às vezes alguém do hotel que você conheceu e tal, fala, vem cá, onde é que você gosta de comer acarajé? E aí a pessoa vai te falar, às vezes vai ser um lugar que é muito assim específico, sabe? Num lugar de bairro, enfim, obviamente que você não vai num local muito perigoso, né? Mas que seja um local movimentado, que às vezes vai ser muito bom acarajé e vai ser de uma senhora simples, entendeu? Eu conheço as moças que fazem acarajé, a gente conhece. É muito particular do acarajé. Eu tenho 2 amigos também daí, e eles falam a mesma coisa que tu, Emily. Porque é muito, assim, pessoal. Inclusive, acho que deve ser por isso que o namorado de Laura gostou, né, da forma como foi preparado. Tá errado. Que negócio de que de Pernambuco é melhor é conversinha. É igual o pessoal quando fala de cuscuz, né? O cuscuz paulista. Minha gente, aquilo não...
Não, gente, isso aí não vamos nem entrar nesse Em assunto, porque respeito aos não, nossos em ouvintes respeito ao paulistas. em respeito ao cuscuz, vamos esquecer essa pauta, porque aquilo não é cuscuz, a gente tem que entender isso, não é, não Com é. todo respeito a Eu nunca você que mora em comi, São Paulo mas agora, nossa pauta aqui não é diminuir a insignificância do seu cuscuz, mas a gente tem que falar a verdade que o cuscuz verdadeiro é o nordestino. É. E nisso a gente gente, não. finaliza o nosso podcast. Acabou. No próximo, eu acho que no próximo, já fica aqui a sugestão da pauta para o próximo, né, da gente falar de mais destinos no Brasil mesmo, como a gente estava falando aqui, até porque a gente hoje pautou muito Lençóis Maranhenses de Jericoacoara, né, que são 2 carros-chefes, assim, né, da Jericá, mas a gente gosta muito de falar sobre Nordeste e de falar sobre Brasil. Então, eu acho que nas nossas próximas, nos nossos próximos encontros, né, a gente pode estar falando disso. Então, se você quiser, você pode até comentar aqui o que que você quer falar no próximo, o que que você quer saber, né, no próximo podcast, que é o assunto que te interessa, se você quer um destino específico, se você quer, sugira aqui pra gente. Só É, sugira. Fala assim, fala gente, sobre eu não quero que vocês falem mais sobre viagem, quero que vocês falem sobre cinema, Oscar e Copa do Mundo. Não vamos falar, mas falaremos sobre viagem. Mas quem sabe a gente Não 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 pode falar em algo relacionado a isso, até porque Wagner Moura é soteropolitano. Só tenho isso a dizer. Eu vou comentar que, na verdade, tem coisas que eu não tenho muito assunto, entendeu? Eu já fui do futebol, hoje em dia eu não sou mais. Então, assim, por favor, comentem algo que a gente consiga falar, né. Mas é isso, a gente vai falar aqui qualquer abobrinha que vocês quiserem, a gente consegue falar também, E tem mas coisa de preferência que seja sobre viagens, né, e se for de destinos que a Jericá atua, melhor ainda. E é isso. E tem coisa melhor do que falar de viagem. Então, estamos aqui muito felizes em fazer esse podcast, poder falar sobre o nosso Brasil, sobre viagens, sobre gastronomia, sobre perrengues de viagem, todo viajante passa, e poder trazer isso para vocês. Então, como as meninas falaram, deixe aqui nos comentários assuntos que vocês gostariam também de ver, que vamos estar ansiosos para produzir mais conteúdo para vocês. É isso, achei tão Gente, bonitinho ela. a mulher está nata, já é assim uma coisa, flui, sabe? Mas é isso, Aqui, ó. gente. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite, né? Eu espero que esse Sim. projeto dê muito certo para a gente falar muito sobre viagens, muito sobre destinos nacionais, muito sobre Nordeste, culinária, gastronomia, enfim, cultura brasileira, né? Que não tem coisa mais. Não tem coisa melhor do que o molho do brasileiro, né? A gente fala aqui do molho do carioca, do molho da Bahia, mas O baiano tem um o molho. brasileiro, gente, é o diferencial. Exatamente. Inclusive, uma das coisas que o cachorro está latindo aqui, mas isso vocês relevam, é uma das coisas, inclusive, que eu gostaria de trazer, fica na próxima pauta que a gente vai conversar, é que, falando sobre Copa do Mundo, porque a gente está em alta essa conversa também, ano que vem tem Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. E vai ser no É Nordeste verdade. muitos jogos. Então, quem sabe, em algum momento, a gente não vai estar assistindo um jogo. Eu quero ir, vocês vão me levar. A gente vai estar lá assistindo um jogo de Copa do Mundo da seleção brasileira feminina. Produzindo conteúdo do local do jogo, já vejo. Vai ser maravilhoso. Então, pessoal, se vocês gostaram desse podcast, desse episódio piloto, para assim dizer, né? Deixem um like, se inscrevam, compartilhem, por favor. Compartilhar é o mais importante que vocês podem fazer também, para que outras pessoas possam assistir e apoiar o projeto, tá bom? Também sigam nas nossas redes sociais, vão estar aí na descrição, não só a rede social da Jericá Viagens, mas também a rede social de cada uma, né? Da Laura e também da Maiara, que com certeza vocês vão gostar de acompanhar cada uma delas. Eu não posto quase nada, mas eu vou botar. Eu vou botar para vocês verem alguma coisinha lá, tá? No mais, muito obrigado por assistir, tá bom? E até uma próxima, gente. Até mais. Tchau.